Olá! Olá! Então, bem-vindos, tantas palminhas. Olá, Maria. Olá, Rui, estás bom? Estou ótimo. Estás muito sorridente, muito contentinha. É o calor. O calor dá-te para rir? Dá-te para tu te rires? Não, na verdade É? não. Às vezes até nos sentimos Estás com um ar mal e até tudo. muito fresquinho, devo dizer. A sério? Porque aqui está fresquinho no nosso estúdio. Tá, lá fora é que não se aguenta. Mas queremos calor. Ou nos Calor queixamos humano, quando não calor está humano. calor ou queixamos por tudo. Não pode Sim, ser. isso é verdade. Estamos do calor. Sim. Bem-vindos, minha malta linda, ao vosso live show preferido da NET. Maluco, beleza, com certeza. Ganhamos um prémio, já ganhamos um prémio. É verdade, portanto, por alguma coisa é. Sim. Estamos a fazer alguma coisa bem. Acho que sim. Então, hoje vamos falar sobre gravidez, sobre partos, sobre bebés, sobre tanta coisa e sobre todo o apoio que uma mulher pode receber neste momento tão importante da sua vida. Uma mulher e um homem. E um homem, com certeza. Atenção. Atenção. Já aqui lançar aqui já um tema muito importante para a nossa dula. Verdade. Com quem? Com uma dula. É isso mesmo. Tu sabias o que é que era uma acabaste de dula? dizer. Não sabias? Tinha uma ideia, mas hoje vou com certeza ficar Então a o que é que tu saber. achas que é uma dula? É isto que eu vou acabar de explicar. Então vai, explica lá. Pois é, então, a Sandra Oliveira é a nossa convidada. Desenvolve exatamente o seu trabalho como doula desde 2005. Tanto no processo do parto, como o pós-parto, como conselheira, por exemplo, em aleitamento materno, instrutora de massagem do bebê e muito mais e variedíssimas coisas que faz. É de momento a única doula em Portugal certificada pelo Dawn International e já conta com mais de 200 de acompanhamentos. É pioneira em várias ações, com papel determinante nas mudanças que ao longo destes anos temos tendo aqui em Portugal e na forma como o parto e o nascimento é abordado exatamente no nosso país. É também fundadora da página Bionascimento, onde vai partilhando toda a sua experiência, tal como várias formações que vai dando e por isso põe exatamente aqui no Bionascimento. Também escreveu um livro, Nascer Saudável, Gravidez e Parto Informado. Portanto, se ainda não ficaste a perceber bem, se tens as tuas dúvidas, tens que ver então este live show, porque pode ser entendido que é só para mulheres, mas não, é também para homens e realmente tem um papel fundamental o homem neste processo, onde a mulher, pronto, tem assim. Olha, fui eu que, já vou dizer. Sim. Fui eu que descobri a dula. A minha mulher não sabia o que era uma dula. Certo, olha que Sim. engraçado. Fui eu que Portanto, sugeri. Tu pesquisaste. Eu, E exatamente. se calhar devia ter sido importante em todo o teu processo. E foi. Ah, Já foi, e já. eu- E eu conheço a Sandra daí. Já lá vamos. Então está tudo a fazer sentido, é isso, malta. Vocês podem então fazer as vossas perguntinhas no sítio do costume, vocês já sabem muito bem, patreon.com/ruiunas. Aqui podem, com apenas €1, participar nos nossos variedíssimos lives, colocar as vossas questões aos nossos convidados e neste momento à nossa Sandra Oliveira. Estamos em direto no Facebook, nos vossos sítios preferidos, no YouTube, cá estamos nós, lá estou eu aqui. E por Façam isso like, façam like, façam e like. ativem as Há notificações. 2 pessoas que não gostam. Oh, Há 2 pessoas que não porquê? gostam da Sandra. Não, se calhar não gostam é de mim, porque estão a ver a mim primeiro. Não, viram ali escrito Sandra. Não gostaram. Não, então, malta, estão a dizer que não gostam antes de ver. Isto não Pois. faz sentido. Pronto, quem gosta, ponha um like, porque isso é muito importante. Também vermos quem é que está desse lado e quem é que gosta, efetivamente, do nosso trabalho. Eu sou pelo menos uma pessoa que não gosta da Sandra. Sim. Já lá vamos. Bom, então, malta, venham ter connosco, perguntinhas no Patreon e também perguntinhas fast food é no Superchat. É Também isso? podem fazê-lo, está bem? Por isso venham ter connosco. Sandra Oliveira. Bora. Olá, Sandra, bem-vinda ao Maluco Beleza. Olá, Rui, muito obrigada. Como é que nós vamos começar isto? Como quiseres, eu acho que tu fizeste ali uma excelente introdução. Não, quem fez a introdução foi a Mas Maria pronto, Maria, que fez. mas tu Tudo disseste correto? que colocava... Tudo correto. Tudo correto, sim, tudo correto. Acho que ela foi boazinha. Sim, senhor. Eu sei que tu também és uma pessoa que, não sei se está a ver este programa, mas que, aliás, foi de resto por causa dessa pessoa que tu estás aqui. É verdade, já viste o lado positivo. Lado positivo. O Nós lado tivemos aqui um positivo. convidado há algumas semanas que foi o Dr. João Cerqueira, do site SciMed. SciMed? Cimé. CIMED? Sim, SciMed. E que o teu nome foi falado. Ele é um crítico assumido do teu trabalho. Mas já lá vamos falar sobre isso. Pronto, quando quiseres. O que interessa agora é talvez enquadrar aqui um bocadinho as pessoas em relação àquilo que tu fazes. E já agora a minha experiência, se me permites, Permito. contigo. Porque eu conheço a Sandra já há 14 anos, 13 anos. Idade E eu, do como teu disse, primeiro filho? foi o meu primeiro Antes? filho, exatamente. Como disse à Maria, eu é que, como qualquer
pessoa que prestes a ser pai, eu queria o melhor possível, o parto mais fixe possível para mim, para a minha mulher, Para o teu filho, para o meu neste filho, caso, exatamente. E então eu pesquisei, e eu não sabia o que era uma doula, pesquisei e não sei como é que eu fui ter com o teu nome, e entramos em contacto. E de facto a Sandra acompanhou o nascimento do meu primeiro filho e mais tarde do meu segundo, duas experiências completamente diferentes, podemos falar também sobre elas. Portanto, eu sei o que é uma doula, qual foi o trabalho que foi desenvolvido. Não sei se entretanto a tua prática mudou, se puseste coisas novas no curso. Não, por acaso, uma das primeiras coisas que tu fizeste antes de eu vos fazer o acompanhamento como doula foi exatamente o programa, não sei se te recordas, o meu programa de preparação para o parto, que fiz com o Marco Peralta, recordas-te? Exatamente. Naquela quinta maravilhosa, Sim. em que tu estreaste. Eu estreiei o curso? Foi uma estreia, foi sim senhor, foi um formato que eu criei e que tu estreaste, tu com o outro casal, sim. Ora bem, ninguém melhor do que tu para explicar o que é que uma doula faz. E já agora, porque é que o teu trabalho é tão incompreendido? Porque é que é alvo de algum preconceito? Mas por outro lado, porque é que também há tanta gente a aconselhar e a recomendar o trabalho de uma doula? Porque tens estas duas... É verdade. Tens estas duas partes desta questão. Sim. O que é que uma doula faz? Uma doula o que faz, presta apoio emocional, informativo e físico durante a gravidez, parto e pós-parto. Isto é uma frase feita, sim, não é? Mas que depois na prática os casais que vivem este acompanhamento é como tu dizes, acabam por perceber muito bem, eles procuram de uma forma intuitiva porque sentem que falta qualquer coisa no sistema, como tu se calhar procuraste. E depois, curiosamente, a forma como acaba por se proliferar este acompanhamento funciona muito pelo passo à palavra. Não é preciso muito mais. Portanto, o nível de satisfação das pessoas acabam por recomendar. E é assim que eu, há 15 anos, faço este trabalho no que diz respeito ao acompanhamento de doula, não é? Porque depois faço outras coisas. Tu dirias que é um trabalho... Desculpa interromper-te, Sandra. Dirias que é um trabalho... Dirias, com certeza, que é um trabalho direcionado a casais que gostariam de ter uma experiência de gravidez e parto o mais natural possível. Porque há casais que não estão para aí virados. Há casais que não se preocupam nada e nada contra. Não, isso é um direito. As pessoas têm o direito de nem sequer se quererem informar, não é? Isso é um direito que assiste a cada um. Mas... sem dúvida que maioritariamente as pessoas que me procuram aquilo que tu estavas a dizer, o parto mais fixe, o melhor possível para o parto, para a vivência da experiência em si, não só para a mulher como para o bebê. O fixe também é subjetivo. O fixe é subjetivo, exatamente. E a ideia de que uma doula é só para o parto natural está redondamente errada. Eu acompanho mulheres com cesarianas eletivas, por norma mulheres estrangeiras, porque são mais informadas e porque têm noção da importância. O que é uma cesariana eletiva? São cesarianas marcadas, portanto não se entra em trabalho de parto, marca-se o dia e faz. Dia 29, às 6 da tarde, vai-se ter um filho. Exatamente, vai-se ter um filho. A doula também acompanha? A doula também pode acompanhar esse processo e pode haver este tipo de agendamento por razões clínicas, por razões psicológicas, por razões de agenda. Felizmente, por razões de agenda nunca acompanhei, mas já acompanhei por necessidade clínica. E as mulheres também me procuram para esse efeito. Portanto, a ideia de que uma doula é só para a parte natural, claro que maioritariamente, sim. As mulheres que procuram uma doula desejam, em primeira instância, que o parto termine o menos intervencionado possível. E o natural vai desde a expulsão do feto pelo canal, digamos... Do bebê, podemos dizer do bebê. Disparado. Eu não sei falar. Não. Tu sabes, o feto é o que se usa na medicina, mas é frio. Até aquela coisa mais extremista do que em casa, numa banheira de água. Que nojo, não é? Não sei, mas há essa Dizem. Não sei. Sim. Porque há muitas pessoas que têm essa... o parto natural é em casa. Não. Sim, mas isso foi um erro que nós entre aspas, doulas também cometemos em vários sítios do mundo. Sim. Foi associar o parto natural ao parto em casa. Maioritariamente os partos que eu acompanho, aliás, eu quando comecei não acompanhava partos em casa, porque não me sentia confortável com isso, não me sentia confiante, nem segura, não conhecia sequer o contexto nem hospitalar, quanto mais em casa. Portanto, quando comecei em 2005, não acompanhava partos em casa e recusei. E posso até dizer que, curiosamente, o primeiro parto em casa que acompanhei foi com uma médica, não foi com enfermeiras, não foi com parteiras, foi com uma médica, curiosamente. Com uma médica, como assim?
Uma médica Estavas com obstetra. estavas com uma médica? Exatamente, Ok. uma médica obstetra, Sim. portanto. Mas neste meu percurso, porque efetivamente em 15 anos tenho aprendido bastante e tenho visto o que queria e o que não queria, e neste momento, por exemplo, não estou a acompanhar partos em casa. Porquê? Por decisões... porque tomei consciência... pelas piores razões, de que o serviço de transferência em situações de emergência é muito mau mesmo. E, portanto, quando corre bem, é fantástico o parto em casa, sem dúvida. Não há notícia, sim senhor. Não há notícia. Normal. E é mesmo muito bom parir em casa, sem dúvida, porque estamos no nosso espaço, optamos por aquilo que queremos, estamos com as pessoas que queremos, ninguém nos impõe nada. Agora, quando alguma coisa acontece, e infelizmente eu já assisti a coisas graves acontecerem e a constatar que o sistema de transporte de emergência e a comunicação com os hospitais é muito difícil, portanto, nós em Portugal precisamos urgentemente de cuidar das mulheres que querem fazer esta opção, regulamentando o parto em casa, dando orientações aos profissionais de saúde que o querem fazer, porque a verdade é que eles estão por conta própria, fazem formação por conta própria. A DGS vai chutando para canto este assunto, porque são poucas as mulheres que fazem, efetivamente, que tomam esta opção. Eu tive o meu segundo filho em casa, não sei se soubeste. Sozinha? Foste dula a ti própria? Não, tive uma mulher a acompanhar-me, tive uma parteira, mas se foste pessoas, por exemplo, tomando... Porque aquilo que eu pude fazer em 2009 com o meu Tiago, neste momento já não é possível. Portanto, eu fiz um plano de transferência com os bombeiros, em que eu tinha os uma contactos... Ambulância. Não tinha uma ambulância à porta, isso é um mito, ok? O mito de que na Holanda, a ideia de que na Holanda há ambulâncias à porta, não há ambulâncias à porta. Não, isso não existe. O que há é efetivamente uma comunicação muito próxima, as próprias parteiras são formadas para este tipo de partos e há uma comunicação com o hospital, não só no equipamento que é cedido à parteira, como para planos de transferência caso alguma coisa corra mal. No meu Tiago eu tentei fazer esse plano de transferência, fiz dentro da medida do possível, mas tinha o sistema de transporte devidamente acautelado, portanto os bombeiros da minha zona de residência sabiam que se eu ligasse, tinha o número do comandante, tinha o número do subchefe, tinha vários números e que se daquele número ligassem, não era para fazer perguntas, era para ir. Tu tinhas uma médica contigo? Não, tinhas uma parteira. Tinha uma enfermeira especialista. Ok. Que deveria ter duas, por exemplo, mas na altura não foi possível ter duas. Portanto, hoje o que é recomendado é no mínimo 2 parteiras. Eu já tive uma equipa de parto em casa e nessa altura tínhamos 2 garantidamente e sempre que possível 3. Um casal queira. Já tenho que perguntar. Mas isto do parto em casa é um assunto longo em Portugal, porque efetivamente não há regulamentação. Um casal queira ter, ou ou uma mulher, sim, com o seu respectivo, com o progenitor do seu filho ou da sua filha, queiram ter, ou uma mulher queira ter ou que decida ter o parto em casa, incorre em que, se as coisas correrem mal, ela é responsabilizada? Se as coisas correrem mal, é muito diferente de ter num hospital. Claro que não, mas ela é responsabilizada? Pode ser, depende da situação da morte, se houver morte, se não houver morte, depende. É algo que juridicamente não é fácil de aferir. Em Portugal já tivemos um julgamento nesse âmbito, em que eu fui testemunha de uma situação de uma morte de bebê em casa, de 2 bebés. Só foi julgada uma morte, mas a primeira morte aconteceu comigo e com uma enfermeira especialista, e essa enfermeira foi julgada e inclusive teve uma sentença inédita em Portugal com 2 anos de prisão efetiva. Ok, que grande começo. Começamos já mórbido. Tu é que foste buscar o parto em casa e eu nestas coisas é para falar. Acho muito bem. É para falar, Maria, é para falar. Não vamos falar só das coisas. Não, vamos falar de coisas boas. Tenho que perguntar já agora, Maria, tu que és mulher, Sim. Maria, está assim, não estás? Tô. Presumo que queiras ser mãe um dia. Sim. Já pensaste passa-te pela cabeça seres mãe em casa? Não. Não? Porquê? Porque Achas que é perigoso? sinceramente ainda não pensei muito sobre isso, mas prefiro realmente estar num sítio assistido com todas as garantias de segurança para mim e para o bebê. Posso? E isto é um raciocínio que a grande maioria das mulheres faz. Pronto. E a verdade é que quando alguma coisa corre mal,
claro que o sítio certo para se estar é no hospital. É no hospital. E que ninguém tenha dúvidas disso. E, portanto, eu também sou muito crítica com o movimento do parto natural. Sou tão crítica com o movimento do parto natural como da cesariana. Como da cesariana da indústria, como tu me apresentaste, que foste assim bom para picar a coisa. Foste ótimo, não, isso eu já que eu sempre conheço. claro, e portanto foste bom. E portanto convém efetivamente termos consciência disso. E às vezes no movimento do parto natural confia-se cegamente na natureza e diz-se muito, o corpo da mulher está preparado, e efetivamente está, porque se não estivesse nós já estávamos extintos. Que ninguém tenha dúvidas disso. Agora, cada vez mais temos todos que ter consciência que, se por um lado há excesso de intervenção, não podemos cometer o outro erro, ir para o outro lado de confiar cegamente na natureza, porque a natureza, como eu costumo dizer, e falei sobre isso no meu livro, tem a seleção natural. E nós não queremos a seleção natural para os nossos filhos, nem para as nossas mulheres. A medicina existe justamente para contrariar momentos. a seleção natural. O problema é que, infelizmente, a medicina, mesmo sem haver sinais de poder estar a surgir a seleção natural, intervém imenso. E intervém imenso sem fundamentos científicos. E, portanto, só com fundamentos económicos? Eu acho, não é só fundamentos económicos, Rui, eu acho que isto é mesmo uma forma de estar que ao longo dos anos, e se olharmos para a história da medicina, e hoje em dia fala-se muito ciência, mas a verdade é que uma medicina baseada naquilo que se fala em fundamentos científicos, e depois, se me permitires, eu quero explicar a diferença entre fundamentos científicos e cuidados baseados em evidência, porque é diferente, está bem? É diferente, porque nós vamos buscar as expressões em inglês e depois fazemos as traduções diretas, e isto assim não funciona muito bem. Pronto. E, portanto, uma medicina baseada em fundamentos científicos, com um bom método e com base naquilo que até já foi aqui explicado também pelo Dr. João Cerqueira, nas revisões sistemáticas, só tem 25 anos, pouco mais de 25 anos. E começou com base na Cochrane. E a Biblioteca Cochrane teve a sua essência, curiosamente, na gravidez e no parto. E porquê? E eu conto esta história toda no Nascer Saudável. Porque os países europeus estranharam porque é que andavam a gastar tanto dinheiro com os partos, quando até havia taxas de natalidade bem baixas. E pediram à Organização Mundial de Saúde, os países desenvolvidos, claro que não foi Portugal, ok? E pediram à Organização Mundial de Saúde se poderia ajudar a perceber o que é que se estava a passar. E a Organização Mundial de Saúde, na altura, tinha à frente um senhor muito determinado e assertivo, que se chamava Marcel Wagner, que morreu em 2014, que era um homem com um espírito de liderança, que eu diria, vou dizer quase inédito e diferente na área da medicina, que fez uma coisa muito interessante. Ele criou um grupo de trabalho multidisciplinar, verdadeiramente multidisciplinar, em que incluiu médicos, pediatras, sociólogos, antropólogos, psicólogas, ativistas, portanto, incluiu todas as frentes da sociedade para perceber-se o que é que se estava a passar. E este grupo de trabalho não foi instantâneo, durou 8 anos de investigação. E foram feitos 8 anos de investigação. Claro que essa investigação não se poderia deixar, não poderia ficar só por ali. Havia um senhor que se chamava Archie Cochrane, que foi dos primeiros epidemiologistas, que, e muito bem, espicaçou a medicina e disse: nós não andamos a praticar a medicina, nós andamos a passar a palavra. E há um mestre que diz: eu faço assim e faço assim. E todos seguem. Na verdade, nós não praticamos bons métodos de estudos. E, nessa altura, ele entregou, para espicaçar as várias especialidades, porque ele era epidemiologista, ele apontou a obstetrícia como a especialidade que levava à colher de pau, que é uma brincadeira que se fazia nas universidades inglesas, que o pior aluno levava à colher de pau e depois havia as outras colheres mais valiosas, mas o pior levava à colher de pau. E então ele disse: eu vou dar a colher de pau à obstetrícia, porque de todas, numa área que é supostamente biológica e natural e fisiológica, estamos a intervir com base em quê? Nada. E então a Biblioteca Cochrane, que acabou por ter o nome deste senhor, Archie Cochrane, começou exatamente com base nesses estudos que esse grupo durante 8 anos fez e que deu origem a um livro muito extenso, com mais de 2.000 páginas, que se chama Effective Care in Pregnancy and Birth, e que tinha tudo compilado, estes estudos que foram feitos. E estes estudos chegaram à triste conclusão que, efetivamente, a grande maioria das intervenções que estavam-se a fazer no parto não eram necessárias. E que
havia muita coisa que se tinha que mudar. E, portanto, há praticamente 30 anos que temos fundamentos de que aquilo que estamos a fazer no parto, na grande maioria dos hospitais portugueses, está errado. Cientificamente, se quisermos ir pelo lado da ciência. Cinco práticas. 5 práticas erradas. 5 práticas erradas. Vamos começar pelo princípio, passa a redundância. Chegamos à triagem, ok? Primeira coisa que nos têm que fazer na triagem, porque os profissionais, pela forma como estão a aprender, não conseguem de outra forma, a primeira coisa que precisam de fazer com a mulher é um toque vaginal. Isto não tem fundamento científico. E se formos à Biblioteca Cochrane, eu fui no meu livro, está lá, traduzido, e com palavras-chave para depois, não vão as coisas mudarem, não é? As coisas podem mudar, evoluem, portanto as mulheres podem depois procurar e ver se aquilo que eu escrevi está atualizado. Esta prática está disseminada mundialmente sem fundamento científico. Então, mas, o toque vaginal é com que intuito? Para perceber qual é a dilatação? Sim, e porque é que a dilatação é importante? Para se perceber o quê? Quanto tempo? Quanto tempo? Daqui a quanto tempo? Com que centímetros é que se está? Quem é que disse que isto é importante para o parto? Quem é que diz? Cientificamente. Eu não sou, porque eu não sei. Mas, pois não, a verdade é que mas como é que podem aquilatar a evolução do trabalho de parto? Como a Cochrane refere muito bem, por manifestações comportamentais da mulher. Mas ela pode se queixar menos do que outra. Mas há sinais muito... nós não conseguimos parir a rir, por exemplo. Não sei se tu te recordas... Mas isso é uma avaliação subjetiva. Não é uma avaliação. É uma avaliação subjetiva, mas que também tem que se ter em linha de conta aquilo que pode ser importante para a mulher. E depois há muita coisa que não se sabe e que não se conhece. E portanto, o impacto que um toque vaginal pode ter numa mulher a quem o toque pode ser extremamente doloroso, pode inclusive fazer regredir o trabalho de parto. Para além disso, aquilo é um músculo. Ao ser tocado, ele reage. Portanto... a mim já me aconteceu várias vezes, e acontece com muita frequência, as mulheres chegarem ao hospital e dizerem, só tem 3 centímetros. E passada uma hora estão a parir. E a pseudociência obstétrica dizia que nós, mulheres máquinas, tínhamos que dilatar 1 centímetro por hora. Imagina. Então ia durar... Portanto, supostamente, nós mulheres máquinas tínhamos que conseguir, nesse exemplo, por exemplo, chegamos ao hospital, temos 3. 2 centímetros, só tem 3, faltam-nos 7, portanto, faltam mais 7 horas. Sim. Como é que nós mulheres máquinas parimos passado uma hora? Porque é que aquele colo afinal tinha 3 e passado uma hora dilatou? É um fenómeno, não é? Pronto, e portanto, isto acontece com bastante frequência, porque há vários aspectos que interferem na dilatação, e não são só mecânicos, não são só físicos. Há também são emocionais. Também aspectos emocionais, hormonais. Bom, eu posso dizer, aqui, se me permites, mais uma vez, tenho este exemplo da nossa história, tu falas o que tu quiseres, porque ela é a tua história, não é a minha. De facto, a minha mulher fez grande parte do trabalho em casa, trabalho. Tu perguntaste-lhe se podias falar sobre a história. Então vê lá sobre o que mas falas, quando chegou, mas posso dizer isto sem qualquer priorismo, quando chegou ao hospital, na CUF, descobertas, eles estão de tal forma, a minha mulher estava visivelmente grávida, portanto tinha uma barriga grávida e com dores. E com dores. Já dores. Claramente, eu fiz aquele número, já agora tenho que partilhar convosco, aquele número dos 4 piscas com o carro. Adoraste. A caminho do hospital, adorei. Eu tenho prioridade, tenho uma mulher a dar à luz. E então mas olha, temos de ter cuidado com isso, porque isso pode gerar assim. Não é necessário esse número. Não é necessário, mas eu quis. Nem sempre tudo que tinha direito, tudo que tinha direito. 4 piscas, conduzir por todos os lados, direita, esquerda, até queria que algum polícia mandasse parar para eu dizer não, eu tenho aqui uma mulher, e a polícia vinha à minha frente, mas não foi possível, não houve polícia. E quando cheguei ao hospital, eles estão de tal forma programados, ou é tão raro encontrar uma mulher naquele hospital em particular, onde fazem partos, não é? Essencialmente programados. Essencialmente programados, que eu esbarrei com toda a burocracia. E eu e a minha mulher, bem entendido, mais a minha mulher do que eu. E aquilo que estava muito encaminhado para se dizer, para acabar, presumo eu, muito rapidamente, eu acho que regrediu, e tu pudeste constatar isso, porque começaram-lhe a fazer pergunta, ok, como é que se chama? O que era? A minha mulher veio aqui tirar um dente, não sei se está a reparar, está assim inchada porque veio tirar um dente. E aquilo foi muito burocrático, em vez de ser logo encaminhada para, não diria para a sala de partos, mas pelo menos para... Não sei se tu te recordas, já que estás a contar a tua história, porque acho que foi das primeiras vezes que eu estive na CUF das Descobertas.
quando chegámos, portanto, quando passámos a primeira barreira burocrática, Sim. que foi cá embaixo na urgência, balcão, sim. quando chegámos lá acima ao serviço de obstetrícia, estava tudo às escuras. Exato. Recorda? E um silêncio. Portanto, Parecia uma morgue. Aquilo parecia numa sala de partos. Era o contrário, parecia uma morgue. Nós ficámos assim. E pronto, aqui que não há luz ou que matam as pessoas? Exatamente. E a verdade é que não regrediu, transmitiram coisas que efetivamente não foram agradáveis, Sim. a forma como verbalizaram as coisas, que ainda há pouco tempo, por acaso, um médico também me dizia, um médico obstetra, isto de se fazer o toque, ele até fez assim este gesto, isto de se fazer o toque e dizer, isto só tem 3 centímetros, realmente é muito agradável para quem está cheio de dores e está na expectativa daquele número, não é? Daquela matemática que nos ensinaram, que é muito importante e que eu hoje, por exemplo, é uma das coisas que faço diferente, não uso essa matemática, portanto eu já não falo sobre a dilatação, nem os centímetros, porque efetivamente não há fundamento para isto, portanto se queremos ser científicos, as mulheres têm que aprender que não é preciso a matemática no parto, e já agora, nem o relógio. permite-me só aqui complementar que nós barramos isso, eu não estava preparado para isso. Eu percebo que a medicina tem que ser objetiva, tem que ser até não pode fria ser. Não e clínica, pronto, é uma coisa, mas nós barramos, foi tudo, e os enfermeiros, as enfermeiras, os profissionais de saúde estão mais do que habituados a lidar quer com a morte, quer com a vida, portanto aquilo era mais uma pessoa que ia lá. Mas o tratamento foi tão frio, foi tão, eu ia dizer, desumano é muito, acho que é uma expressão muito forte, mas foi tão frio, tão pouco emocional, que toda uma experiência que devia ser emocional e foi o meu primeiro filho, portanto eu e a minha mulher estávamos a viver aquilo muito emocional. Chegámos, parece que tínhamos ido, sei lá, parece que entramos de repente num frigorífico. Tudo muito frio E foi na CUF. E foi na CUF. Naqueles sítios que se suspectam que vais ter um tratamento diferente? Eles foram de facto muito profissionais nesse sentido, mas o profissional não tem que ser sinónimo de sim. Pois, não sei. Eu senti ali uma grande frieza. O que é ser profissional? Nesta área em particular, porque cá profissional envolve ser um bocadinho mais eu mais acho humano. que em qualquer área da medicina não nos podemos esquecer que estamos a tratar de pessoas, sim, não é? sim. E portanto, não há pessoas iguais. Sim. Pode haver teorias, pode haver métodos, pode haver tecnologias, mas tem que haver uma enorme humildade para se perceber que cada pessoa é uma pessoa. E no que toca ao parto e à gravidez e ao pós-parto, falta em Portugal, atenção, porque há países onde isto não falta, tá bem? E é isso que eu acho que é importante, é que às vezes estamos neste cantinho, com este idioma giro que nós temos, mas que depois também nos distancia do conhecimento que felizmente hoje a internet nos pode aproximar. Porque isto, em primeira instância, como tu estavas a querer transmitir, é um momento da família, é um momento de vocês dois, Sim. ou de quem vocês decidissem ter lá. Não é um momento clínico, não é um momento técnico. Em primeira instância é isso. E não é tirar um dente, nós não estamos a tirar para mim não é o mesmo tirar um dente ou uma operação cirúrgica como outra qualquer. E portanto todo o acolhimento e tendo em conta todo o contexto hormonal que o parto tem e toda a sua fisiologia, que foi isso que se perdeu e que a Organização Mundial de Saúde e principalmente a Biblioteca Cochrane, com as suas revisões sistemáticas, procura alertar, é que há muita intervenção que não faz sentido, como primeira linha. E, portanto, voltando ao princípio da meada, tu pediste-me 5 intervenções, ok? E ficámos-nos só pelo toque vaginal na triagem, ok? E isto eu quero deixar claro que eu não estou com isto a dizer que o toque vaginal não faz sentido em situação nenhuma, está bem? Da mesma maneira que não acho que o parto natural tenha que acontecer em casa, não é? E começámos a falar por aí, e às vezes faz-se muito esta ligação errada, dula igual a parto em casa. Não, ok? Eu e muitas dulas que eu formo e outras que eu não passam por mim na formação, acompanhamos partos hospitalares, ok? Portanto, dula igual a parto em casa, isso é um erro, não está correto. E, portanto, esta ideia de que não fazendo o toque vaginal na triagem nunca se faz, não. O toque vaginal pode ser extremamente válido para se perceber, por exemplo, porque é que a mulher está com tanta dor. Se há um desvio daquilo que é razoável a nível da dor do parto, pode fazer todo o sentido procurar aferir através de um toque vaginal, para se perceber se há um mau posicionamento,
medicamento, o que é que pode estar a acontecer ali. Agora, por rotina, quando se chega a um hospital, e estávamos, portanto, a fazer uma entrada cronologicamente, estávamos a fazer essa cronologia, quando uma mulher chega ao hospital, vem com dores, na grande maioria dos hospitais, e isto está a mudar, felizmente, uma das primeiras coisas que acontece e que interfere imenso com o parto, e eu não sei se tu te recordas, isso também aconteceu de certa forma contigo, é separar a mulher dos acompanhantes. Há hospitais portugueses ainda que a mulher entra sozinha. Portanto, cheia de dores, vem de casa, com o seu pilar emocional e físico, e agora não tem que entrar sozinha. Porquê que as mulheres têm que entrar sozinhas em Portugal? Porquê? Quando nós sabemos que um acompanhante ali ao cantinho, a desculpa das infraestruturas não pode continuar a servir de desculpa para toda esta... Então cria estruturas preparadas para isso. E mesmo que não criem, uma vez eu acompanhei uma médica indiana, ela era médica de oftalmologia e pariu em Portugal. E o marido fazia investigação na área de física e tiveram por cá uns meses e pronto, acabou por dar à luz em Portugal. E ela ficou chocada, que ela dizia-me, nós somos tão mais pobres no meu país, mas há uma coisa que nunca acontece em especialidade nenhuma. É uma pessoa estar no hospital sozinha. Ela até pode estar sentada no chão. Claro que nós portugueses também temos que perceber este lado, não é? Porque nós agora também somos todos muito chiques e precisamos todos de muitas condições para prestar apoio, não é? Há alguém que nos é querido. Precisamos de condições, precisamos de um cadeirão como estes giros que tu tens aqui e, portanto, somos todos muito ines e achamos que os nossos hospitais, apesar de sermos um país, na verdade... Em vias de desenvolvimento. Em vias de desenvolvimento, não é? Com muitos estados de futebol e aquelas coisas onde se investe e que são importantes, não é? Mas depois destas coisas que, na verdade, nos dão saúde e que promovem o bem-estar dos cidadãos, pronto, isso fica um bocadinho à margem. E, portanto, como não temos um país desses, também temos que perceber que também não temos que reclamar. Eu já tive 40 horas num parto, pronto, e não tinha uma cadeirinha. E tive que me aguentar. E, portanto, estive lá e fiz por estar. Mas permitiram-te estar lá. E permitiram-me estar lá. E, portanto, a primeira coisa que fazem numa triagem, e se quisermos, isto pode ser considerada uma intervenção, é a separação da mulher dos seus acompanhantes. Isto não deveria de acontecer. Depois veio o toque vaginal. Pronto, veio o toque vaginal. Se quisermos ir ainda mais longe, ainda na triagem, vem aquilo que se chama o CTG. Já vais falar do CTG? Deixa-me só, antes que me esqueça, temos que ir. temos aqui Pronto. algo para mostrar às pessoas, que é licor 35, que é um licor novo que saiu agora. Isto é tão mentira. Já existe há tanto tempo, com o apoio do Maluco Beleza e vice-versa. O Maluco Beleza também conta com o apoio do Licor 35. O que é o Licor 35, Maria Celeiro? É um grande licor. É o melhor licor. É o melhor de todos. É um creme de pastel de nata. Creme. Bebível. Portanto, super saboroso, docinho, sabe a pastel de nata. Pode-se pôr um bocadinho de canela, pode ser servido fresquinho ou não. Está fresquinho. E é ótimo, porque sabe a pastel de nata. Vê lá as receitas. Queres ver as receitas? Vê lá as receitas. Vamos ver as Há receitas? Em licor35.pt? Exatamente. A nata quê? Nata tropicana? Vê lá como é que se faz a nata tropicana. Vou experimentar isto em casa hoje. Nata tropicana, vamos ver. Leva licor 35. Licor de leva Moni. sabor a banana tropical. Onde é que eu arranjo agora Moni por banana? Não sei. Pois, mas olha, está aqui o ingrediente todo. Olha que giro. Olha, aí temos um vídeo. Será que tem vídeo? ver? Ok. O problema é arranjar os outros ingredientes. Nata O licor 35 tem. Não há nada. O que é Nutella? É Nutella? Isto devia ser proibido. Vai barrar o copo com a Nutella. Olha as pessoas a lamberem o copo. E onde é que entra o licor? Gostava de ver. Espera aí, vamos aqui. Ui. Tem que levar licor 35. Tá. Oi, aí acabou está. de pôr. Aí está. Oi. A Sandra vai provar agora? A Sandra vai... Não, Sandra não vai provar, porque Então. se eu provo isto, O quê? é que eu e o álcool temos uma relação muito próxima. Mas é só... percebes? E é tão próxima Mas que é só um envolvemos-nos logo É aqui só um numa golo, cena é só um golo. que... Dá um beijinho só um beijinho. Eu cheirei. É um xoxo, dá um xoxo. Não, eu cheirei. Não tem que ser com E como depois no regresso és tu que vais conduzir, Então podes. eu bebo. Não. A shot? Está bem, mas é que depois a conversa isto pode descambar, Rui. É melhor não. Continua bom como na primeira vez. Licor 35. Não, mas o cheiro Pois é. é difícil de resistir. Eu vou beber só um bocadinho, mas depois, olha, depois não te queixes. Bebe lá. E o que é que achas? Gostas de pastel de nata? Eu adoro pastéis Pois de é. nata. Então isto só tem que, só que pronto, isto para quem Para quem quer? pronto, para quem tem problemas de linha e tem nada de problemas de peso e... Só Mas um isto é bolinho. muito Isto bom. não deve ter muitas Isto é calorias. muito Não bom. tem. Isto é muito bom.
Licor 35 já nos apoia há muito tempo. Muito obrigado, Licor 35. Vão a licor35.pt, descubram as receitas e também já agora esta garrafinha, edição especial do Maluco Beleza, do creme pastel de nata Licor 35. Está ali algures na loja, digo eu. Ias para o O CTG. O que é o este CTG? palavrão é um cardiotocograma. E o que é que faz? Avalia os batimentos cardíacos do bebê e que muitas vezes se faz no final da gravidez. Não se devia fazer, dizes tu? Espera. Vê lá, Sandra Oliveira, o que é que vais dizer? Não. Cuidado. Não, a Sandra Oliveira gosta de ler coisas e gosta da Cochrane. Eu gosto imenso da Cochrane, ok? Não sei se tu já percebeste que a Cochrane é o ex-libris dos fundamentos científicos na medicina. Sim. Percebeste isso? Já percebeste isso, Rui? Pronto, não foi dito por mim. Foi dito pelo Dr. João Cerqueira aqui no teu programa. Que ele referiu várias vezes a Que ele referiu várias vezes a Cochrane, pronto. E não é só ele que diz, ok? Isso está assumido. É a organização mais isenta, portanto, supostamente ali as farmacêuticas não conseguem meter lá as suas influências, ali aquilo funciona, supostamente. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer pode ser confirmado na Biblioteca Cochrane. E o meu livro foi, basicamente, eu fui à Biblioteca Cochrane, vamos lá ver o que é que dizem aqui do parto, e pronto, escrevi um livro. Foi muito fácil. Sim, aliás, há pouco tempo o João Cerqueira até me deu uma ideia de fazer isso para outra área, próxima desta, e foi uma ideia muito interessante que ele me deixou, mas pronto, isso eu não vou... Temos bife! Temos aqui um bife. E então CTG, a Biblioteca Cochrane também diz, não faz sentido este CTG na triagem. Porquê? Porque a verdade é que o CTG foi uma coisa que se implementou e que não reduziu taxas de mortalidade, não teve impacto. Mas até que ponto é que é negativo ou prejudicial para Imagina, o processo? Como é que eu tenho de dizer isto... Estás a ver com dores. Sim. Assim, lombares, fortes, intermitentes, é verdade. Uhum. E tens de estar quieto com com aquela duas fitas de elástico a apertar-te a barriga e tens de ficar ali quieto. Sentadinha, sossegadinha. Quando uma das coisas que alivia este tipo de dores é o movimento. Pronto. Ok. Portanto, estás a ver o impacto que isso pode ter num processo que é fisiológico. Pronto. Portanto, já fizemos 3 intervenções. Falta-nos 2. Sim. Tu pediste 5. Eu disse 5. Pronto. Se não ficamos aqui a noite toda. Qual é que é? Isso é rica nestas coisas. É muito rica. A quarta prática condenável. Ou não... A quarta prática condenável, que acontece imenso ainda, é, portanto, depois passamos para a sala de partos. Foi feita a triagem, e tal, tem 4 centímetros, está em fase ativa, vai ser admitida. Pronto. Já temos aquele número. Já temos, matematicamente, já estamos admitidas, já passámos a prova. Só passas com 4 centímetros? Já passámos 3. Agora, curiosamente, quando eu pari, a minha filha, quando eu cheguei ao hospital, tinha 2 centímetros. Estive lá 5 horas. É maluca. Quer ter uma filha com 2 centímetros. Com 2 centímetros, exatamente. E o médico disse-me assim, pronto, agora vai ficar internada. E eu perguntei, então, mas quando... Portanto, eu não sabia nada disto, não é? Tinha 28 anos. E não era dula, estava longe desta realidade. E perguntei, então, mas isto vai demorar quanto tempo? Aquela pergunta do costume, não é? Todas que estamos com dores, queremos saber quanto tempo mais quando é que isto acaba. Que temos que também desconstruir um bocadinho isso. E quando o médico respondeu, isso eu não sei. Então, isso pode ser daqui a umas horas, pode ser daqui a uns dias. E eu fixei-me nos dias e fui-me embora. Pronto, e não fiquei lá. E nessa altura isso não era um problema. Mas, entretanto, como surgiram assim umas malucas belezas, dulas e partes naturais e estas coisas assim um bocado alternativas, fora do sistema, agora as mulheres com 2 centímetros já têm que ficar. E se não ficam, têm que assinar um papel. Pronto, portanto, agora já é mais fácil se ficar no hospital. Pronto, na grande maioria dos hospitais e com a grande maioria dos profissionais de saúde, porque felizmente vai havendo exceções e depois, acredito, também vamos ter a oportunidade de falar nisso. E portanto, chegou ao número em que é admitida, portanto, vai para a sala de partos. Ainda há muitos hospitais que uma das primeiras coisas que fazem é canalizar a veia, ou seja, ter ali uma entrada com a argumentação de que, se alguma coisa corre mal, esta veia já está canalizada. Ponto. É aqui, não é? Põe aqui o... por norma, põe o soro, aqui. Também há, se nós pedirmos, também há quem ponha aqui na zona do braço. O que, para uma mulher que está com dor, que gosta de apertar as mãos, que gosta de se mexer, aquela veia... E há mulheres a quem esta veia canalizada não faz diferença absolutamente nenhuma. Mas há mulheres a quem isto perturba mesmo muito. E a dor que sentem com esta intervenção é mesmo muito perturbadora. E isto, curiosamente, também não tem fundamento. E faz.
há décadas. Pronto. Quinta Mesmo intervenção. a questão preventiva, achas que não justifica? Não, Rui, a questão não sou eu que acho. É porque por essa ordem de ideias, é verdade que o parto é um momento de risco. E sabemos que ali há risco. Porque, efetivamente, a mulher está num momento em que todo o corpo vai sair uma cabeça pela vagina, não é? Portanto, ou por via da cesariana, seja como for. É, efetivamente, um momento muito intenso para as duas pessoas, seja para a mulher como para o bebê. E, portanto, não é isento de risco. Não se pense que gravidez não há risco, parto não há risco. Não, isso não é possível. Podemos ser muito saudáveis, mas só o facto de estarmos grávidas, e também te posso explicar depois, que foi muito interessante descobrir determinadas coisas quando escrevi o livro Nascer Saudável, perceber porque é que a gravidez humana tem diferenças comparativamente com outros mamíferos, porque tem a ver com a nossa placenta. Basicamente, a nossa placenta, ao contrário de outros mamíferos, não nos protege da mesma maneira, a nós mulheres. E, portanto, enquanto que outros mamíferos, a placenta tem mais camadas e a fêmea só dá à cria aquilo que lhe é razoável e suportável, no caso das mulheres não. A cria é a prioridade e, portanto, leva as mães tudo. Que se lixem. As mães que se lixem. Basicamente é assim. Por isso é que temos tantas patologias associadas as mães ficam à muito gestação. vulneráveis e ficam muito vulneráveis debilitadas. porque a placenta leva tudo delas para o feto, essencialmente. Pronto. Assim, de uma forma muito simples, é assim, mas no livro isso está devidamente explicado. E, portanto, a veia canalizada na veia, a canalização da veia pode fazer sentido, por exemplo, em mulheres com patologias que já se sabe que vão fazer uma indução, por exemplo, que vão provocar o parto. Que têm a levar com fármacos. Que têm que levar com fármacos e que já se sabe que está a aumentar o risco, ou mulheres que têm patologias e que se sabe que a qualquer momento a situação pode-se complicar. Agora, numa mulher perfeitamente saudável e que a gravidez decorreu perfeitamente bem, não há fundamento para esta rotina. Porque isto é uma prática aplicada de rotina. Portanto, esta seria a quarta. A quinta é deitar a mulher. Pronto, e agora vai-se deitar, porque vamos pôr o CTG e vai ficar aqui sossegadinha. E muitos hospitais portugueses ainda fazem isto. E isto é inacreditável, porque isto... Que é a posição mais contra a natura. Completamente. Para algo que quer sair. Completamente. Podemos fazer uma brincadeira? Hã? Podemos fazer uma que brincadeira queres fazer, Sandra? Olha, que estamos na internet em direto. Sim, pronto. Vamos nos portar bem. Então, nós podemos ser censurados. Pronto. Mas há uns anos tu fizeste esta brincadeira e gostaste. Já não me lembro, já foi há muitos anos. Então vamos repetir. Se calhar vou tirar o rótulo, porque já temos o patrocínio do Licor 35, e isto não é assim, não é? Sim. Pronto, então temos aqui esta garrafa. Sim. E temos aqui esta pedra. Não sei se está a ver. Não sei. Está a ver. Mas sim. eu gostava. Pois, está-se a ver. Se calhar tem que ser eu a fazer, ou pode ser tu a fazer. Eu acho que era mais giro seres tu a fazer, porque tu tens uma cara. Até porque eu estou com esta bandelete, vocês. Também estou com uma bandelete. Pronto, mas tu não tens cabelo comprido. Está aqui. Então vá, agora tens aí a pedra. Está aqui uma pedra. Agora... Está aqui uma pedra. Está aí a pedra. Sim, está aqui uma e pedra. portanto até temos líquido. Mas pronto, não vais abrir para tu amniótico. Epá, tu ainda te lembras dessas coisas, muito bem. Eu fiz o 9º ano. Lindo. Não sei como é que com o 9º ano falas destas coisas, eu ainda não entendo. Pá, realmente isto só. Vais ser dula, tu. Só malta mestrada. Há dulos ou não? Acho que sim. Há 2. Pronto, mas há poucos são sobretudo duas. Olha, agora imagina tirar essa pedra assim, com a garrafa deitada. Estás quase, está quase. Estás a inclinar, isso estás a fazer batata. Inclinaste a cama um bocadinho, foste fixe, então, inclinaste a cama um bocadinho. Que é o que se faz. Vamos inclinar um bocadinho a cama. Você fica deitada, mas vamos inclinar um bocadinho a cama. Agora vou tramar com esta. Então vá, trama-me lá. O bebé, o feto, não é uma pedra. Pois não. O bebé está mais ou menos a flutuar, não está assim. A flutuar, quer dizer. Não está assente. Podemos fazer outra coisa? Ou não? Eu venho munida. Não sei. Não tem gravidade, não é? Não tem gravidade, não está tem tipo no espaço. Está tipo no espaço. Está, claro que está no espaço. É? É entrar numa bacia. Então não tem aliás, peso. As bacias, o que as Não está a bacias flutuar. mais têm é espaço, sabes? Para os bebés passarem. Por isso é que o crânio do bebé nem é todo móvel para ele se moldar à entrada da bacia. Portanto, isto, aliás, andar aqui em Marte é a mesma coisa. Ele salta aqui, entra e vai. Vou sair. natural. Não, vou brincar, vou
vou entrar outra vez. Não, porque eu tenho imenso espaço. Isto é muito fácil. Dentro da. Uma coisa é aqui na barriguinha, está bem? Mas estamos no parto, Rui. Eu pensei que aqui fosse parto. Não, aí já estamos no parto. Ele já está encaixado, então, não é? Rui, estamos nas 5 intervenções que tu me pediste. A mulher já estava deitada. Peço desculpa. Já estamos a meio do filme. Peço desculpa. Já estamos na hora H. Na hora H, sim. Estamos na hora H. Sim, Pronto, sim. percebeste porque Já percebi. Pronto. Isso é o tamanho natural? Essa Achas? cabeça corresponde à cabeça. Não sei. Não, eu vim de transporte, eu não pude trazer nada de tamanho natural a não ser eu. Não, natural não, isto aqui é tudo sintético. Portanto, isto é uma escala. Mas podia ser à escala, Não. Podia ser à escala. Não. Mas cá bebés muito cabeçudos. Isto é só para eu poder trazer na mala e é uma brincadeira que às vezes me é muito útil para explicar estas questões básicas. Uma vez tive um casal que acompanhei, que eram os 2 médicos, e os colegas de trabalho avisaram-me: Sandra, prepara-te, porque eles são difíceis, muito difíceis. Vão fazer questões. Vão fazer questões. Então estávamos num café e eu estava a fazer uns exercícios com eles e com isto, muito giro assim, para ninguém perceber, para eles perceberem a importância da gravidade e como é que funcionam estes ossos que nesta bacia não mexem, para eles perceberem porque é que não faz sentido nós estarmos deitadas e sossegadinhas, e pronto, e foi giro. Mas foi divertido. Qual é que é a percentagem? Isto pode ficar aqui? Pode. Qual é a percentagem, diria que bem mais, 99% dos partos feitos nos hospitais são com as mulheres deitadas? Não, felizmente já estamos um bocadinho melhor. Já está melhor. Quer dizer, eu tenho sempre esta realidade, não temos estatísticas em Portugal, ok? Dessas coisas. E, portanto, aquilo que eu falo é daquilo que eu vivo. E, felizmente, dos partos que eu acompanho, desde o tempo que te acompanhei a ti até agora, felizmente, muita coisa mudou. E dentro mesmo da CUF, das descobertas, por exemplo, que tu referiste, e agora acho que temos que ser justos e vamos referir outro hospital público, para não ser sempre... Pronto, pode ser, Maternidade Alfredo da Costa? Não. Sim. Por acaso eu não vou muito à maternidade Alfredo da Costa. Porque, é persona não grata lá? Não, também é essa questão, as duas às vezes não são muito bem recebidas. As duas não são bem recebidas. Ponto. Eu só conheço um sítio onde sou bem recebida, verdadeiramente bem recebida, no Hospital da Póvoa de Varzim. Os outros recebem, porque pronto, não tem outra hipótese, as mulheres escolhem-me como acompanhante e, portanto, infelizmente tenho vários profissionais. O que me vai acontecendo é muito engraçado, Rui, porque quando as mulheres chegam e dizem eu tenho uma dula, e dizem é a Sandra Oliveira. Então uns dizem assim, olha, vai para lá tu. E há uns que dizem, eu quero ir. Ok. Pronto, e os que dizem eu quero ir. Tens exatamente esses dois, os que te admiram e os que É a chamada seleção natural, sabes? Pronto, está feita a seleção natural. Ouvem o meu nome, sim, olha, eu quero ir. E portanto, quando eles dizem eu quero ir, a coisa está feita. Sandra, deixa-me fazer aqui. Tinhas mais coisas para dizer? Não, está entendido às 5 intervenções. Está sim, senhor. Deixa-me aqui fazer as perguntas dos nossos patronos. Esta vem do. Aliás, vou começar aqui com a mais antiga. Que é do Celso Farão. Saudações, Celso. Com estudante de medicina, e temos aqui uma estudante de medicina, aprendi que as pessoas devem ser abordadas de forma holística e por isso mesmo reconheço a importância do trabalho da cara convidada como parte de uma equipa multidisciplinar. No entanto, confesso algum receio na qualidade da formação das doulas no que concerne à mais alta evidência científica. Pergunto, portanto, em que consta a formação das doulas e como a mesma tem a sua qualidade e evolução asseguradas. Queria fazer mais uma questão, para pessoas no contexto de voluntariado, que poderão ter de fazer partos em cenários de pobreza extrema e sem recursos a instrumentação absolutamente nenhuma. Quais as 5 dicas essenciais que daria para alguém poder desenrascar numa situação destas? Já estive nessa situação e foi fodido. Um beijo a todos. Temos aqui 2 questões diferentes. Pois, então a primeira coisa que há que entender é que o trabalho que uma doula faz não é técnico. E, portanto, nós não somos profissionais de saúde. E a Biblioteca Cochrane o que nos mostra, e eu confirmo pela minha prática e pela prática das doulas que me rodeiam e com quem contacto mais, é que não é o conhecimento científico o que é mais importante para o momento do parto, para se conseguir efetivamente aquilo que se sabe que se tem como resultado com este tipo de acompanhamento, que é diminuir as intervenções. Ou seja, por norma as mulheres que procuram este tipo de apoio, elas já são por si mulheres muito informadas, já são mulheres mais conscientes das suas opções. E o que é que procuram? Procuram um apoio entre pares para conseguir recuperar a confiança nos momentos que elas sabem que lhes podem ser muito difíceis de superar, fruto da dor
fisiológica pela qual passam. E, portanto, esta questão da formação das doulas tem que ser desmistificada e, portanto, doula não tem que ter formação de 6 anos. Aliás, nos países onde as formações de doulas está a ter muitas horas, por exemplo, a vizinha Espanha, em que há doulas que estão a ser formadas com 1000 e tal horas, isto está a ser altamente polémico. Porquê? Porque os limites estão a ficar confusos. E, portanto, nós doulas, aquilo que fazemos na prática junto com as mulheres no bloco de partos é muito básico, e tu viste, Sim. pronto, medidas de conforto, é tentarmos identificar o que é que aquela mulher pode estar a precisar, o que é que lhe pode ser importante, conhecer a fisiologia do parto e Explicar bem o que é que está a passar. Ter-nos ajudar a explicar, sim, porque muitas vezes se não explicam à mulher, pronto, tendo em conta aquilo que podemos aprender até com as vivências que vamos tendo, das várias experiências que vamos passando com os acompanhamentos que vamos fazendo, vamos ganhando alguma experiência, mas aquilo que fazemos é, acima de tudo, retribuir à mulher a importância da confiança e da sensação de segurança naquele momento, porque nós somos mamíferos, ok? E a mulher não deixa de ter as mesmas necessidades que qualquer outro animal. E um animal, quando se sente ameaçado, uma fêmea, quando se sente ameaçada durante o processo de trabalho de parto, ela para. Seja porque vêm aí predadores, seja, sim, porque houve alterações. Isso é instintivo. Isto é instintivo. E, no fundo, as mulheres sempre foram acompanhadas por outras mulheres no parto. Sempre, sempre, sempre. Fotografias históricas mostram a parteira na zona da cintura para baixo e há uma mulher na zona da cintura para cima a prestar este apoio. Este apoio pode, naturalmente, ser, em parte, feito pelo pai, mas a verdade é que o próprio pai também está a precisar de apoio. O próprio pai... eu não precisei. Não, tu foste fantástico. Não sei isso. Tu estiveste ali, firme estoicamente, e até tive foi que te aguentar para não abanares lá mais mas a coisa. Essa prática é secular, portanto, não é? Sempre foi claro, assim? Sempre foi assim. E, efetivamente, quando o parto passou para o hospital, isto perdeu-se. Nem pais, nem mães, ninguém entrava. Também... A mulher estava sozinha. Mas também aumentou a taxa diminuiu a taxa de mortalidade em nascimentos. As taxas de mortalidade, essa questão das taxas de mortalidade em Portugal faz-se essa bandeira, mas pronto, então vamos lá esclarecer essa bandeira. É que só abrimos aqui. Ai, isto é sempre a mesma cena. Então, mas tudo bem, vamos lá. Porque as pessoas estão a ouvir isto sim, claro. E estão a dizer, pois, pronto, então se não houvesse hospitais, vamos todos... Sim. Ainda bem que há hospitais, sim, porque se não houvesse hospitais... Como alguém que eu tenho agora muito crianças. Próximo, vou-te dizer, sem dúvida. Claro que sim. Claro que sim. Mas se formos olhar para os números, e isto é uma coisa que nós portugueses temos que aprender a fazer por iniciativa própria. Dizem isto. Está bem, dizem, mas convém ir confirmar, porque dizer é fácil. Se nós formos olhar para a Finlândia, para a Noruega, para a Irlanda, para a Dinamarca, estou só na Europa, ok? Temos esses países com números melhores. Neste momento nós estamos a piorar essas taxas. Temos esses países até com números ligeiramente melhores que os nossos, e foram os tais países que eu no início referi, que pediram à Organização Mundial de Saúde o que é que se passa. Okay? Recordas esta história que eu contei? E eles mudaram as práticas. E mudarem as práticas não significou piorarem as taxas. Passa por diminuírem, por abolirem essas porque práticas. Porque o que é que acontece? O que é que eles conseguiram? Eles conseguiram melhorar as taxas quantitativas, portanto os números das taxas de mortalidade que tu estás a referir, com uma grande mais-valia. Melhoraram as taxas qualitativas. Por exemplo, e eu não quero fugir da pergunta que que o Chelsea Varão fez. Que é um homem? Eu acho que é um rapaz, sim. Pronto. Sim, Varão. É Varão. E é Chelsea. E é Chelsea, ainda por cima. Portanto, Varão. E, portanto, não vou querer fugir, eu vou-lhe querer responder. E, portanto, a questão da formação das doulas é uma formação relativamente simples e que depois a própria seleção natural, como eu falei, porque se uma doula não der a uma mulher durante o trabalho de parto ou a um casal, se quisermos estender as coisas aos dois, mas convém não nos esquecermos que temos muitas mulheres que passam por isto sozinhas, ok? Sem o apoio dos respectivos pais das crianças, portanto... E essas precisam mais do que nunca de alguém. E essas precisam mais do que nunca de alguém. Se uma doula não fizer bem o seu trabalho, o passo à palavra não vai acontecer. Portanto, eu costumo dizer às doulas que formo, isto é uma atividade muito fixe, porque a seleção natural aqui funciona lindamente. Se vocês não se portarem bem com as mulheres, vocês não vão ser recomendadas. E, portanto, vão deixar de ser doulas. É simples. Como é que se mantém a qualidade da formação?
isto é uma coisa simples, mas, por exemplo, eu, por princípio, quis-me manter ligada a uma organização. E não sou a única, fui a primeira, mas existe mais uma doula que fez formação comigo e que quis fazer essa certificação com a Dawn International, que é uma organização. E essa Dawn International obriga-nos a de 4 em 4 anos fazermos a recertificação. Temos trabalhos para fazer. Por acaso, agora até facilita ainda mais essa recertificação, que é uma das críticas que eu tenho a fazer-lhes, não só para mim como formadora, como também para as doulas certificadas, tem vindo a facilitar cada vez mais esses processos, o que por um lado compreende-se, por outro se calhar nem tanto, mas a verdade é que não convém termos doulas formadas excessivamente, que é para não se baralharem nos limites, porque efetivamente uma coisa são questões técnicas. Já começam a ter práticas clínicas que não são da sua Outra alçada. coisa, porque isto é esta questão que surge, e eu se calhar tenho muita responsabilidade nela, porque abordo bastante a área da informação, ok? E faz muita confusão a profissionais de saúde que utentes, cidadãos como eu, porque antes de ser doula eu sou uma cidadã, saiba falar sobre a Cochrane. Isto é confuso. Infelizmente para a nossa classe médica em Portugal isto ainda faz confusão. Ou sobre fármacos em particular. Também já lá vamos, mas queres saltar já para aí? Não sei. Estás desejoso. Pronto, a gente vai, nós vamos lá. E portanto, mas a verdade é que a própria Biblioteca Cochrane, se formos ler a descrição da Biblioteca Cochrane, aquilo é um espaço para tudo e para todos. Eu faço parte de um grupo da Biblioteca Cochrane de utentes. A Biblioteca Cochrane, quando lança uma revisão sistemática, tem a preocupação de garantir, se puderem passar a Biblioteca Cochrane, era tão Como é que lá fixe. vamos? Então posso letrar. Sim. C-O Maria, consegues? C-O? C-O-C-H-R-A-N-E. Cochrane. Okay. Que agora já temos a Cochrane Portugal, que é uma coisa extremamente recente, então vamos lá. pela mão do meu professor, o então aqui nós podemos encontrar estudos sobre toda a área, só que a área da gravidez e do parto, como foi a primeira, é a que tem mais revisões sistemáticas, portanto é a que tem mais informação. E isto é muito importante conhecer. Isto sim é um trabalho de promover a literacia na saúde, ok? Em qualquer área, mas qualquer coisa, Rui, que tu tenhas. O teu filho tem isto. É mais fácil se procurares em inglês, mas é um dos objetivos da Biblioteca Cochrane a curto prazo ter em 14 idiomas, ok? Faz parte dos objetivos deles. Tu vens aqui e procuras e tu podes confirmar se a prática clínica que te estão a fazer em consultório está de acordo com aquilo que são os melhores fundamentos. Eu tenho que provocar mais uma vez, Sandra. Então, mas nós vamos questionar pessoas que estudaram 4, 5, 7, 10 anos medicina. Vamos. E sabes porque é que vamos? E é muito importante que se aprenda a questionar essas pessoas e não só essas pessoas. Nós temos que... nós não somos educados na escola a questionar, não é? Aliás, quando nós questionamos, a professora diz, lá vem você... sempre a fazer perguntas. Não baralho que eu tenho que acabar aqui o programa. Tem que acabar o programa. Está sempre isto das idades dos porquês já está em tempo de acabar. Portanto, nós somos educados para não fazer perguntas. E a verdade é que qualquer área científica para evoluir, ela só evolui se fizer boas perguntas. Se estiver sempre a fazer as mesmas, ficamos sempre no mesmo nível de conhecimento. E, portanto, fazer perguntas é muito importante. Portanto, nós não temos que ter medo de questionar seja quem for. Depois, a própria Biblioteca Cochrane, porque é que percebeu que era tão importante isto ser acessível a toda a gente? Porque apesar, tal como o Archie Cochrane se apercebeu, apesar de já existir a Biblioteca Cochrane há mais de 25 anos, uma coisa é a teoria e a investigação. Outra coisa é esta investigação na projeção clínica, na prática clínica em consultório. Há estudos, e eu falei sobre isso, e estão as referências, já agora o meu livro está todo referenciado, portanto, quem quiser confirmar aquilo que eu digo, estão lá as referenciazinhas todas. Há estudos que dizem que isto pode ter um gap de 17 anos. 17. Até chegar desde a investigação, exatamente, ou seja, quando se chega à prática clínica, possivelmente já saiu uma coisa nova. E portanto, e depois somos nós utentes que estamos na situação, não é? Seja uma situação patológica ou não, no caso da gravidez que não é uma situação patológica nem o parto, em primeira instância, temos que ser, somos nós, mas, somos nós os primeiros interessados. Nós estamos no parto, temos não sei quantas horas para isto acontecer, vou pôr-me ali a discutir
com. Estamos a falar de coisas essenciais, não estou a falar de questões patológicas, ok? Estamos a falar do foro da normalidade. O problema é que a normalidade deixou de ser o natural, ok? E por norma, as mulheres que me procuram, elas já fizeram esse trabalho de casa, Rui. Elas, de certa forma, já fizeram. Ou já fizeram, ou já leram, ou já fizeram formação de preparação para o parto e... por isso é que eu digo que a minha realidade está bastante enviesada. Há muita coisa que eu não tenho que fazer com as mulheres, ok? Claro que a Biblioteca Cochrane não é conhecida pela grande maioria das mulheres portuguesas e que felizmente até tem níveis de instrução elevadíssimos. E isto é importante. Por isso é que eu gosto, e pronto, às vezes sou um bocado chata em falar na Biblioteca Cochrane, porque isto dá autonomia às pessoas. E é bom que as pessoas percebam que isto não é uma moda. Isto não é uma moda, Rui. E os médicos obstetras portugueses, e não só em Portugal, têm que perceber que estão a fazer mal às mulheres quando as deitam, quando fazem estas simples 5 práticas que têm interferência e que acabam por prejudicar todo aquele processo. A verdade é que acabam por ter mais intervenções, ou seja, entramos na cascata, naquilo que se pode chamar o efeito do dominó. Como estamos a intervir em algo que não era necessário, podemos acabar com mais intervenções. Vai despertar, desencadear coisas que de outra forma não poderiam. Não e aliás, prova disso, e eu espero que em breve o Hospital da Póvoa do Varzim possa fazer esse trabalho. Nós temos em Portugal, na Póvoa do Varzim, um hospital que está com práticas bastante alinhadas com aquilo que a Biblioteca Cochrane promove e com aquilo que eu escrevi no Nascer Saudável. Não há limitação do acompanhante. O toque vaginal, sim, ainda fazem na admissão, mas se a mulher não quiser, também há flexibilidade. Não há veia canalizada por rotina, não há CTG por rotina, há aquilo que se chama o modelo de parteira, midwife model, que é aquilo que está provado como até é um modelo adequado para diminuir intervenções. Esta semana eu fui entrevistada por uma rapariga uma portuguesa que vive na Noruega e que teve 2 filhos em Portugal e um lá. E a diferença foi abismal, Rui. Nós cá em Portugal as mulheres são todas seguidas por um médico obstetra, maioritariamente. Felizmente também há quem o faça no centro de saúde e é aquilo que eu recomendo. Portanto, o Dr. João Cerqueira pode ficar contente com isso, porque eu recomendo que as mulheres grávidas de baixo risco sejam vigiadas por médicos de família, e porque clínica é suficiente. Pronto. Mas nestes países verdadeiramente desenvolvidos e com sistemas de saúde, portanto temos países que são desenvolvidos mas que não têm sistema nacional de saúde, como é o caso dos Estados Unidos, mas nestes países verdadeiramente desenvolvidos e com sistema de saúde, as mulheres são vigiadas essencialmente por parteiras e só vão ao médico quando efetivamente, só passam para o obstetra quando efetivamente há uma indicação clínica para tal. Porque até razão em contrário, elas estão devidamente formadas para conseguir fazer despiste de situações que as possa canalizar, supostamente. Claro que há exceções, mas supostamente é assim. E, portanto, isto são essa questão de não questionar o médico, e não precisamos de fazer cursos de licenciatura para... Temos é que promover a literacia, mesmo em níveis de instrução toda secundários. A comunidade médica passa-se com isso. Não, toda não. Felizmente não é toda. Por exemplo, o professor António Vaz Carneiro não se passa com isso. Ele promove isto. Por isso é que claro, a informação acessível às pessoas. E como ele às vezes em conversa de bastidores diz, eu aprendo com os meus doentes. Porque eles questionam. Porque os questionam. E porque como ele... Aliás, ele fez esse discurso no lançamento do meu livro. A rapidez com que sai informação todos os dias de estudos... Pois, é impossível eles acompanharem, sim. Mas, no entanto, tu se tiveres uma doença e se fores vou saber tudo, você é especialista. Não tenho dúvidas nenhumas, você é especialista da minha doença. A questão passa muito por aí. E, portanto, esta humildade de... não, eu sou médico, só eu é que sei, tem que existir, porque, efetivamente, felizmente hoje, a informação está acessível. Claro que isto não é chegar ao Dr. Google e está cá. Por isso é que é importante saber exatamente onde é que há fontes fidedignas. Portanto, obrigada por fazeres isto. Deixa-me aqui fazer as próximas perguntas, porque ainda são algumas. A Amélie Rosa pergunta: eu sou daqueles casos em que se tivesse tido um parto em casa não teria os meus meninos comigo, pois os meus gêmeos nasceram às 26 semanas. Gostaria de saber em que outros casos é que a Sandra aconselha a que os partos sejam no hospital. Amélie, às 26 semanas ninguém pode ter um parto em casa. Ponto final.
só se acontecer por acidente. Isso é um triste acidente. Portanto, um parto em casa só deve-se começar a ser vigiado, de preferência antes das 32 semanas, e só deve de acontecer em casa, na minha opinião, e com a equipa com quem eu estive, de preferência até a partir das 39 semanas, 38. Antes disso, podemos ter um bebê prematuro, portanto, não deve de acontecer em casa. Ponto. Ok? Gostaria de saber em que outros casos é que a Sandra aconselha que os partos sejam no hospital. Sempre que a mulher se sinta mais segura, e em Portugal, efetivamente, tendo em conta a forma como não temos. Eu não vou dizer que é melhor, porque isto não é muito correto da minha parte, porque acho que as mulheres têm que saber escolher aquilo que é melhor para si. Agora, têm é que também saber despistar se estão com pessoas efetivamente responsáveis, verdadeiramente competentes, cuidado, falem sobre os riscos, não tenham medo de falar sobre os riscos quando se planeia um parto em casa, nem no hospital, porque atenção, a não regulamentação de boas práticas não é só para o parto em casa que estamos ausentes. Tu conheces alguma regulamentação de boas práticas para os hospitais portugueses? Pois é. Não há. Repara, nós quando vamos aos hospitais... Não há. Eu, apesar de eu ir contigo, porque eu estava com uma dula, né? Atenção, tenho aqui uma mulher em trabalho de parto, mas estou com uma dula. Eu senti-me muito impotente, quer dizer, eu não vou questionar nada. Eles puseram cenas na veia da minha adorável mulher. Pá, eu sabia lá o que é que era aquilo, não questionei. Tu ainda me perguntaste, eu vi que tu eles fizeram uma coisa pior. Eu, por acaso, se calhar devia ter falado com a Ana antes de vir para aqui, porque não estava a contar falarmos sobre o vosso caso, mas pronto. Eles fizeram, não sei se te recordas, mas puseram-nos os dois fora do quarto. Sim. E fizeram-lhe uma ruptura artificial da bolsa, sem lhe dizer o que é que iam fazer. Que é altamente que foi completamente desnecessário, mas foi dolorosa. Com ela praticamente em período expulsivo. Disseram-lhe, isto ainda falta muito. Administraram-lhe a epidural e a seguir ela pariu. Sim. Recordas-te? Sim. E ela sentiu tudo. O curioso pergunta. Portanto, eu espero que a questão dos partos hospitalares eu recomendo maioritariamente, e acho que agora temos que escolher bem, porque em Portugal é difícil para as mulheres que estão informadas e que sabem do que é que são boas práticas fundamentadas, ok? Com base na Biblioteca Cochrane, é difícil escolher um hospital em Portugal. Eu, neste momento, muitos dos partos... Nem todas as pessoas podem ir até a Póvoa de Varzim. Pronto, exatamente. Recomendas, não é? Sim. Nem todos os trabalhos de parto se pode ir à Póvoa de Varzim. Atenção. Sim. Antes de irmos à próxima pergunta, eu vou pedir à Doce Maria Celeiro que vá ali ao nosso celeiro. Nós temos o patrocínio da Revolution Food. Vamos já buscar. Revolution Food. O que é Revolution Food? Eu já devia ter aqui preparado esta página. A Revolution Food é para já existe no Instagram. Vocês vão a revolutionfood.pt e é assim que se chama no Instagram. Já devia ter isto de cabeça. Mas é revolutionfood.pt. Exato. E se tu puderes ir aí está. E então, o que é que eles fazem? Eles entregam estas refeições, estas marmitas, que são paleo. Mas isso não está fundamentado? Por favor. Não. Há aqui uma dicasinha. E então tem aqui. Mas é bom. É ótimo. Eu já tenho aqui a minha. Estás a mostrar, Maria? Ainda não vi qual é que é a marmita. Sim. As marmitas que tenho. E então vocês podem encomendar através do Instagram, e também tem página do Facebook. É super saudável, super saboroso. Acho que o preço é muito simpático. Entregam às segundas-feiras aqui na zona da Grande Lisboa. E eu aconselho vivamente. A Maria ainda não provou, mas o Marco já provou e aconselha. E eu também aconselho. O que é que nós temos? O que é que tens aí na mão? O que é que tem aí? Olha, está um bocado embaciado, não consigo. Não está ver, escrito? mas Está escrito. isto aqui não. Está escrito em cima. Vê lá. Rui Unas. Tem o meu nome? Já tem jantar, quinoa, frango, Aham. portanto 2 doses de frango, parece-me, e quinoa, pronto. Não é 100% paleo, atenção, porque eles também têm. Mas é paleolish, digamos assim. Acho que está aí a emenda da próxima semana. Tem o Classic Revolution, peito de frango com batata doce, picadinho de alcatra com funcho, desfiadinho de frango, já provei que é ótimo, frango com mel ainda não provei, e pescada com molho balsâmico. Aconselho vivamente, é saudável, como disse, e o preço é bem simpático. Deem aqui uma vista de olhos ao Instagram da revolutionfood.pt. Eles não são bem nossos patrocinadores, são patrocinadores, são nossos patronos do Maluco Beleza, e há esta forma também de apoio ao Maluco através da patronagem. Muito obrigado. Acabou a música?
Consegui. Vamos... Sabes que, deixa-me só dizer uma curiosidade relativamente à Biblioteca Cochrane, e só para se ter noção do quanto às vezes esta questão, esta bandeira que se faz, que a medicina é baseada em ciência. Sim. A Biblioteca Cochrane está a arrancar agora com a área da nutrição, imagina. E vai abrir aí muitos... Imagina. Não, mas a questão é que estamos em pleno século XXI, portanto estamos em 2020 e revisões sistemáticas na área da nutrição estamos a começar. Sim. Estás a perceber onde é que eu estou? Sim. Porque só agora? Porque só agora? Mas a medicina é baseada em ciência, ok? O curioso, boas Sandra e Lorde. Primeira curiosidade, a minha esposa deu à luz de forma natural, sem cesariana e sem epidural, e tudo correu de forma perfeita, rápida e, segundo a minha esposa, com dores perfeitamente suportáveis. Qual a melhor forma de sensibilizarmos a sociedade de forma a deixarmos de demonizar o parto natural? Fico com a sensação que a cesariana deixou de ser alternativa apenas para casos de necessidade e passou a ser opção. Abraço aos dois e para os futuros pais. Não tenham medo, vai correr bem. Qual a melhor forma de deixar de demonizar? Bem, eu tenho uma... As mulheres dizem que eu tenho uma forma engraçada e que é a minha, porque efetivamente o parto da minha filha, apesar de ter tido várias intervenções, foi a mudança, as sensações que eu tive foram tão boas, e parei deitada, curiosamente, mas como não tive fármacos, não tive epidural, estavas a curtir aquele parto. Foi a sangue frio. Foi a sangue frio. Esta dor gostosa. Não, é que foi mesmo. Não foi pode mesmo. ser, eu não acredito. Pronto, mas eu não te posso explicar isso aqui. Se calhar no Cabaré da Coxa pode não ser mais fumaste fácil. nada para estar assim Não, relaxado? eu não fumei Já nada. A cannabis não pode ser utilizada como... Rui Pode ou não pode? Vamos lá levar isto a sério, pode ser. Está bem de relaxar. Não, por acaso há uma certeza que há todos por isso, cannabis e o parto. Há uma parteira muito conhecida aí na May Gaskins, que no espaço dela era assim uma hippie, verdadeiramente hippie. Tinha um espaço que se chamava The Farm, que acho que ainda existe, e aí sim, fumava-se umas coisas e tal. Certeza absoluta. Procurei cannabis e parto. De certeza que existe qualquer coisa, uma relação Rui qualquer. Unas, Peço ainda desculpa. troco o Sim, apelido. sim. Então Perdemos, a verdade é que as hormonas que estão envolvidas no parto são hormonas que estão essencialmente associadas à satisfação. São elas. Oxitocina, endorfinas, prolactina. Não sei se sabes, mas, por exemplo, a prolactina... eu sei o que é. Não é do leite, não é isso que eu quero também dizer. do homem, também do homem. O homem também tem prolactina depois de... Depois de... Pronto. E, portanto, estás a imaginar... Se depois de tu tens estas hormonas nessa dimensãozinha, agora imagina o que é um parto em que todas essas zonas estão na mulher ativas e todas essas hormonas. Não há explicação, é só vivendo. Lamento, Rui, mas isso nunca vais sentir. Caraças. Podes fazer todos os desportos radicais que tu quiseres, não vais conseguir. E eu tenho uma mãe francesa, por acaso investigadora, trabalhava na área de investigação de neurociências, que me procurou, teve o parto que quis, e quando terminou, ela virou-se para o marido assim com os olhos mesmo daqueles, uau, e disse, eu quero 10. Isto é melhor do que fazer amor. É assim, não vou dizer, sim, os orgasmos, não é os orgasmos do amor são muito bons, mas sim, ter um filho de forma natural e com uma experiência positiva, não há explicação para aquilo. E eu gostava que houvesse investigação que analisasse os nossos níveis hormonais destas hormonas naquela altura. Porque, por acaso, encontrei no livro. E falei sobre isso no livro. E nos teus programas a gente pode falar destas coisas. Um orgasmo por penetração ou um orgasmo por masturbação tem uma diferença a nível da segregação das hormonas 5 vezes inferior. A masturbação versus penetração. Agora imagina um parto. Eu só conheço um tipo de orgasmo que é de masturbação, não conheço... Opa, fogo. A masturbação é auto-masturbação. Espera aí, não estou a explicar bem. Estás a falar da mulher, Não,
estou a falar Não, claro. a diferença entre um orgasmo por masturbação e um orgasmo Mas por da mulher ou do penetração. homem? Já não me recordo do estudo se fazia diferença, não sei se isso é muito importante. A mim nunca. Na diferença de géneros. Sim. Não, é diferente. Não O sei, orgasmo não feminino sei, é bem diferente do não orgasmo sei. masculino. Só voltando a pôr os olhos nesse estudo. O que a mim me levou a perguntar foi se há esta diferença nos níveis de segregação destas hormonas. Só dessas duas. Destas duas formas de orgasmo, Sim. Se as hormonas são as mesmas, se as hormonas envolvidas são as mesmas, gostava que nos dissessem como é que é um parto. E o que queres dizer é que. É que um parto pode ser uma experiência maravilhosa. Que é logo condenada, essa experiência maravilhosa, a partir do momento em que se põe uma data de fármacos e uma data de. Mesmo sem fármacos, uma catrefada de intervenções desnecessárias. E com as implicações que isto pode ter no pós-parto. Por acaso, há pouco tempo saiu um estudo interessante que os investigadores achavam que se as mulheres estão a ter partos muito mais intervencionados e cheios de oxitocina artificial, isto deve ter um impacto positivo no pós-parto, deve haver muito menos depressões. Mentira. Pensavam eles. Qual o espanto que o resultado do estudo foi precisamente o contrário. A oxitocina sintética não leva a menos depressões, pelo contrário, o que leva a menos depressões é efetivamente a oxitocina endógena. Como é óbvio, não é? Imagina que era agora orgasmos artificiais com oxitocina. Sim. Então, vamos à próxima pergunta. Vamos falar de outras coisas. Que vem do Duarte Maurício. Cara Susana, que mão cheia de conselhos daria a uma grávida de 32 anos, de forma a ter a melhor gravidez e parto possíveis? E ao pai, há algum livro que recomendo todos os futuros pais a lerem? Eu comprei tantos livros. Eu comprei bem de livros. Mas está provado que a gravidez é o momento em que mais se investe em livros. sério? Sim, dizem que sim. Claro. Não me espanta. Pelo menos é o que E depois dizem. mais tarde. Pelo menos foi o que o meu editor me disse quando me pediu o livro. E depois mais tarde nos bebés, não é? Sim. É chamada puericultura, não é? Exatamente. Então, pronto, ele chamou-me Susana, mas tudo Não é grave, não é grave. Duarte. Então, Duarte, uma grávida de 32 anos. Olha, a primeira coisa que eu acho que tem que se ter atenção e que em Portugal não se tem muita preocupação é aos níveis de stress e de esforço físico direto e não direto que as grávidas podem ter, exatamente por aquilo que eu já expliquei relativamente às placentas das fêmeas humanas. E Portugal é um dos piores países com indicadores de prematuridade, portanto, se o Duarte é o marido da grávida, Sim. portanto recomendo que estejas muito atento se ela está a trabalhar muito, porque às vezes nós mulheres durante a primeira gravidez não temos muito bem consciência de que gravidez é um bebê, eu estou grávida, não sou grávida, sou mãe, já sou mãe de um bebê. Sim, mas também não está doente. Não está doente, mas está num estado fisiológico que lhe vai buscar reservas como nunca foi antes. Sim. Por aquilo que eu te expliquei da placenta. Essa frase, gravidez não é doença. Ok? Exatamente Mas por não isto. Não, mas é um estado fisiológico exigente para a mulher. Que debilita. E que, por exemplo, o primeiro trimestre, que não se vê barriga nenhuma, não se vê nada, exatamente porque é o trimestre em que o bebê se está a formar, tudo é extremamente exigente e as grávidas arrastam-se para o trabalho. Algumas dormem. Mas também é nas verdade secretárias. que grávidas também têm que ter alguma vida ativa e até Tem, mas com aconselhável. qualidade. Olha, imagina o que é uma grávida que está enfiada num centro comercial e que não apanha sol o dia todo. Deve-lhe dar uma saúde. Sim, também. Graças. Sim. Imagina uma grávida que trabalha, como eu conheço várias, que faz investigação e que Está o está dia todo em pé. e que até está em contacto com substâncias tóxicas. Imagina uma professora que está em contacto com crianças o dia todo a fazer imenso barulho. Depois os bebés nascem e só querem ir para os centros comerciais e ninguém percebe porquê. Imagina uma enfermeira que faz turnos. Há profissões que são ainda mais suscetíveis e que têm que ser protegidas. Gravidez não é doença, mas é um estado fisiológico muito exigente. E não é por acaso que nos tais países desenvolvidos, naqueles, em alguns sítios as mulheres, por exemplo, nos últimos 2 meses deixam de trabalhar. E há efetivamente uma prevenção da prematuridade. A prematuridade é das áreas, a neonatologia é das áreas mais caras, é a área mais cara, aliás, da medicina. E não se faz prevenção em Portugal.
não se faz prevenção. E, portanto, seguramente que se poupa se se proteger as grávidas. Eu não estou a dizer que elas têm todas que deixar de trabalhar, atenção, não vamos a extremos. Agora, tem que se ter atenção, porque é uma das coisas que pode efetivamente perturbar uma gravidez e que muitas vezes a própria grávida, atenção, as próprias mulheres não têm consciência disso. Eu encontro muito mais os pais preocupados com as atividades. Está tudo bem, está tudo bem. Não, até porque. Então, se vocês homens, vocês são muito fortes, aguentavam a gravidez, vocês iam... Nós não então elas têm essa pressão de mudar a parte fraca. Não, claro, então nós agora somos mulheres que queremos a igualdade e temos de trabalhar tanto como os homens, e quando chega à gravidez nós temos que fazer o mesmo, temos de manter esse ritmo, não é? Portanto, essa era uma das recomendações. Tratá-la bem, mimá-la, uma alimentação boa, não é? Tivemos agora aqui um anúncio interessante antes. A alimentação é muito importante e fala-se muito pouco sobre isto nas consultas com as mulheres, principalmente quando são obstetras, fala-se mesmo muito pouco de nutrição, e a nutrição é a base de uma boa saúde. Portanto, uma boa nutrição, momentos felizes, apanhar sol. Fazer amor. Fazer amor, muito fazer amor, se não houver risco de contrações, nada disso. Muito amor fiz eu, até às 42 semanas. Que não há de ser por acaso que a libido efetivamente sobe. Não há de ser por acaso. Há de ser por acaso. E portanto, o pai apoiar isto tudo. Livros, que livros é que recomendo? Pronto, sou suspeita, recomendo o meu, mas há outros. Recomendo Nascer Saudável. Isto é um grande calhamaço, atenção. Isso deu muito trabalhinho a escrever. E está aí com ilustrações muito giras. Se desfolhares, vais ver. Recomendo não só livros para o parto, mas também no pós-parto. Não se esqueçam do bebê, então vou fazer a publicidade dos livros da Constança Ferreira, que tem livros muito interessantes na área do bebê, sobre acolher as necessidades do bebê e para que não se estressem com formatos que também estão instituídos, de não mimar o bebê, de não pegar, cuidado com... Sim, não vamos falar sobre isso. Depois... Eu já tenho os meus 2 criados, para deixar Pronto, mas recomendo estes livros, está bem? Vamos fechar em grande. Vamos fechar em grande. Vamos, então vá, bora lá. Quase 7 minutos para a nossa hora e meia de emissão e nem por acaso o Rui Inácio manda aqui esta então, bombinha. Que comentário ou resposta tem para este artigo? Que é um artigo do João, que já foi nosso convidado, do Dr. João Cerqueira, que já foi nosso convidado aqui. E que, de facto, ele referiu-te durante a nossa conversa. Eu não sei se consegui abrir aqui diretamente, se cá tenho que fazer aqui uma cópia, espera aí. Mas não precisas, que eu conheço bem. Sim, mas eu queria mostrar este... Eu sei que não vais gostar muito, mas... Tu até escolheste a mesma fotografia, portanto... Sim, a mesma fotografia. Vocês gostaram os dois? A sério? A sério? Foi a primeira que me apareceu. Olha, sinceramente, eu não fui... É o que estava na internet. Que tem que ser, está tudo bem. E estás bem nesta fotografia. Gostas. Ora bem, então eu queria ir aqui a este post da SkyMed.pt, mas eu não consigo aqui fazer copy-paste, não consigo aqui. Mas é fácil, se não consigo, não sei fazer isto. Como é que eu faço? Que eu não estou habituado a... Até com o rato. Não consigo. O rato, espera aí. Não consigo, espera aí. Bom. Também já passaste os 40. Era aí, assim, e agora é assim, como é que é? Não, eu não sei. Eu só sei no Mac. É Ctrl quê? Sim. Então é igual. Pronto. Espera aí. E então? Aí está. Olha que linda que eu estou. A dula, misoprostol e mais uma história da promoção do medo. Então, isto, supostamente o doutor João fez aqui um debunked, não é? Desconstruiu aqui ou desmontou aqui tudo aquilo que tu professas, nomeadamente o uso inapropriado ou injustificado do misoprostol, que é administrado para a indução do parto. E que tu dizes que é altamente perigoso. É assim. Então, antes de mais, eu vou ter que agradecer ao Dr. João Cerqueira. Porque, olha a ironia, olha o sarcasmo. Não é sarcasmo, não é sarcasmo, e vais ver que não é sarcasmo, porque até por razões da minha vida pessoal, o Dr. João Cerqueira, desde o lançamento do livro, que estava parado. Pronto, no lançamento do livro houve aqui algum turbilhão. Depois houve um turbilhão na minha vida pessoal. E até este artigo do jovem Dr. João Cerqueira, médico de família, isto estava assim paradinho aqui dentro, ok? O resto eu continuo a fazer as minhas coisinhas com as mulheres, os partos e isso, mas aqui dentro o meu lado ativista estava parado. E realmente quando a produção da Fátima Lopes me convidou para ir ao programa, que foi na semana da prevenção da violência nas mulheres,
E que foi nessa, segmento, sim, em que nessa semana estava a ser falada a violência obstétrica. Eu antecipadamente soube, porque pedi, e também a produção da Fátima, efetivamente, a esse nível, costumam ser bastante cuidadosos, é assim não só, mandaram-me os casos que iam acontecer, e eu vi logo que um dos casos não era propriamente violência obstétrica, era violência obstétrica com negligência. E percebi que vinha ao tema do misoprostol, pela primeira vez assim como surgiu a oportunidade. E, portanto, eu quando fui ao programa da Fátima Lopes, e aquilo que eu disse não foi... eu não fui apanhada de surpresa. Portanto, isto eu gostava de aproveitar já agora que estou aqui. Não me vou escudar e não vou dizer não, aquilo não foi uma coisa rápida. Informada. Não. Eu sabia muito bem o que ia dizer e... porque estava à espera desta oportunidade, efetivamente, em televisão. Não estavas à espera sequer? Era livro. Não, eu estava... Não, o que eu não estava à espera, confesso, era que a reação viesse de um jovem médico de família. E jovem. Pronto, eu estava à espera que viesse de alguém que eu até conhecesse, e bem, não vou dizer nomes, porque já tínhamos tido algumas conversas sobre o assunto. E, portanto, o que eu disse sobre o misoprostol foi pensado. E quando surgiu o artigo do Dr. João Cerqueira, como há quase um ano e meio que eu andava interiormente assim num marasmo, depois de ter lançado o livro, eu pensei, será que saíram coisas novas e eu não sei? E eu estou errada? Será que eu fui dizer que no Reino Unido o misoprostol, que ainda por cima houve ali pronto, o Dr. João Cerqueira é muito exigente cientificamente e linguisticamente, e portanto eu disse misoprostol, mas eu se calhar tinha-lhe poupado trabalho se eu tivesse dito Cytotec, o nome comercial do fármaco. Aí eu tinha-lhe poupado trabalho. E ele já não podia ter dito tanta coisa como disse. E, portanto, já não podia dizer que eu não percebo nada de farmacologia, nem nada disso. Portanto, o que está em causa é o Cytotec, que por acaso a substância ativa, e obrigada ao Dr. João Cerqueira por isso, a substância ativa é o misoprostol. E eu questionei, será que no Reino Unido, afinal, já mudaram as orientações e até já fazem induções em fetos vivos com misoprostol? Será que, Sandra Oliveira? E fui-me questionar, não é? Portanto, depois de ler aquilo, um médico a escrever desta maneira e a desancar em mim, até de uma forma, pronto, pouco educada e a usar assim termos que... Mas pronto, cada um tem a sua educação e eu não vou entrar por aí, cada um aborda estas questões como entende, apesar de que, como médico, acho que há aqui um tom mais grave. Mas pronto, ele também é jovem e eu também não vou condenar muito por isso, que a vida vai lhe ensinar muita coisa por este caminho fora, e ele escreve sobre tantas áreas, mas eu só domino mesmo esta. Portanto, eu fixo-me nesta, e o misoprostol é um assunto que eu domino efetivamente. E, portanto, tem-me dado muito gozo. Então foste investigar? Fui investigar, percebi que tudo aquilo que eu tenho escrito no meu livro está corretíssimo, as fontes, algumas até são coincidentes, acho que o Dr. João Cerqueira usou, e assim de uma forma resumida, porque eu tenho este trabalho ainda em mãos, porque efetivamente tem-me dado muito gozo por um lado, por outro mexe-me aqui com as entranhas as coisas que estou a aprofundar relativamente ao misoprostol. Assim, de uma forma muito resumida, o que é que eu posso dizer sobre este post do Dr. João Cerqueira sobre o misoprostol? Então, posso dizer que, em primeira instância, o Dr. João Cerqueira sabe mesmo muito pouco sobre a obstetrícia. Muito pouco. E sobre o próprio misoprostol. Porque, e pronto, só assim, para quem tiver curiosidade pode ir confirmar, uma das coisas que a mim me fez confusão, por exemplo, foi o Dr. João Cerqueira referir, mas não é só na obstetrícia que se usa o misoprostol off-label. Portanto, não sei se já percebeste o que é o uso off-label. É um fármaco que não está registado para esse efeito. Portanto, isto é supostamente usado para questões de úlceras no estômago, não sei o quê. E que, entretanto, descobriram que tinham um efeito... E tinham um efeito no outro, e que nos gerava contrações, e portanto, o parto. Toca de usar para provocar o parto e abortos, ok? E abortos. E o Dr. João Cerqueira, aqui,
parte do artigo, e isto só para, pronto, ajudar as pessoas e até o Dr. João Cerqueira, porque acho que se ele quiser pode corrigir o artigo. Ele diz, não, mas isto não é só usado off-label em obstetrícia. Por exemplo, é usado também em urologia, para disfunção eréctil e para cirurgia pediátrica. E pronto, Dr. João Cerqueira, se me está a ouvir, a substância ativa que é usada não é o misoprostol, é o alprostadil, está bem? Temos de ter cuidado, porque... E por acaso ele até tem a referência, e a referência até vai para o alprostadil, que eu não sou farmacêutica, mas pronto, lá está. Questiono-me, e até já fui ver as fórmulas das próprias substâncias, são diferentes. Portanto, a misoprostol não pode ser usado para disfunção erétil. Está bem, cuidado, os senhores homens que sofrem de disfunção erétil, que não comecem a tomar estas coisas assim para ver se resolve a situação, porque não é o misoprostol, é o alprostadil. Quanto está bem? não há luz. que não é fácil, pronto. E posso dizer que outra coisa assim de repente, porque foi lançado um fármaco com misoprostol para a obstetrícia, mas um dispositivo de libertação vaginal. Foi uma tentativa de uma farmacêutica que o fez e que o Dr. João Cerqueira diz no artigo que escreveu que, mas isto só é usado off-label se não for este que é usado, que é o Misodel. E eu pensei, pá, na altura que eu escrevi o livro, eu falei com imensos profissionais de saúde, porque também conhecia o Misodel, e disseram, não, Sandra, esse fármaco nasceu e morreu. E pronto, eu acreditei. Pesquisei, efetivamente, daquilo que pesquisei foi a sensação com que fiquei. Mas desta vez graças ao Dr. João Cerqueira, quis ir ainda mais longe, que não fui durante a escrita do livro, porque já não havia grandes hipóteses e não senti necessidade, confesso. E a Ferring já me confirmou que nunca foi vendido sequer. Portanto, o Misodel não poderia ser usado se não for vendido. Portanto, o Dr. João Cerqueira sabe mesmo muito pouco sobre a obstetrícia e sobre a prática clínica das induções. Isto por um lado. Por outro, outra coisa interessante que ele fez e que se faz com alguma frequência, infelizmente, e isto serve para as pessoas comuns, como tu dizes, mas vamos questionar um médico. Cada um sabe de si. Eu questiono. Eu fui educada a aprender a questionar. E, portanto, seja médico, seja o que for, eu questiono. Até advogados que também, vou-te dizer, detestam ser questionados e agora estou a aprender isso. Mas eu questiono. E uma das coisas que o Dr. João Cerqueira curiosamente fez, e eu depois vou mostrar isto da devida forma, porque efetivamente houve mulheres que ficaram baralhadas e a mim a prioridade é que as mulheres possam perceber de que forma é que podem fazer as suas opções e ao optarem pelo misoprostol que o façam de forma o mais segura possível, tendo em conta as recomendações que existem. E uma das coisas que ele fez foi, ele usou links para artigos, mas não foi fiel àquilo que os investigadores disseram. Portanto, ele disse coisas que os investigadores não dizem, mas que ele usou aqueles links. Pronto. E esta foi uma das coisas. Depois, em terceiro lugar, ele disse coisas sobre a Biblioteca Cochrane que a Biblioteca Cochrane não diz. E isso eu acho muito grave. E, portanto, eu vou com calma, na devida altura, porque estou a querer... isto está-me a dar gozo, porque isto acaba por funcionar quase como uma ginástica mental para mim, que não sou licenciada, não sou médica, não sou enfermeira, mas pronto, já escrevi um livro e sou uma cidadã ativa nestas coisas e no que toca à obstetrícia decidi abraçar esta causa e está-me a dar algum gozo e, portanto, a seu tempo, eu vou ajudar as mulheres que ficaram baralhadas a perceber que, por exemplo, a nossa Direção-Geral de Saúde, nas recomendações que tem, não aplica aquilo que temos como melhor fundamento. O melhor fundamento que existe para a aplicação do misoprostol em indução, mesmo off-label, é diferente daquilo que a nossa DGS está a recomendar. E depois há outra coisa que a nossa DGS por acaso tem como norma e que curiosamente eu não percebo, porque o Dr. João Cerqueira é um médico realmente jovem e os médicos jovens já deveriam estar mais sensibilizados para esta questão do consentimento informado. É que o consentimento informado é extremamente importante acontecer em qualquer processo de intervenções. No caso de uma indução, ainda mais. Se é aplicado um fármaco off-label, isso então eticamente e legalmente, e até a nossa DGS diz mesmo, tem mesmo uma norma que refere que o consentimento informado deve ser escrito sempre que é aplicado um fármaco off-label. Isso não é feito. E nem foi sequer referido no artigo do Dr. João Cerqueira.
Portanto, as mulheres têm que aceitar isto só porque sim, porque é seguro. E depois eu podia falar sobre vários exemplos na obstetrícia ao longo da história de que foram aplicadas coisas que não foram questionadas e que, passado décadas, viemos a perceber que eram práticas bastante perigosas. E eu gostava que isto não acontecesse com o misoprostol. É só isso. Nomeadamente, por exemplo, o raio-x. Foram feitos raio-x durante muito tempo, décadas, e só depois, e que curiosamente eu também conto essa história no livro, é que se veio a perceber que as crianças alvo de raio-x durante a gravidez tinham maior incidência de cancro. Temos um exemplo da talidomida, por exemplo, que foi um fármaco que dava más formações e que foi aplicado em grávidas. E temos mais exemplos que eu, curiosamente, graças ao Dr. João Cerqueira, estou a encontrar. E é neste tom feliz E ativista? e ativista que acabamos a nossa conversa. Mas eu só quero dizer, Claro. já agora, Diz-me. que, e aproveito o facto de teres dito, mas vamos questionar, é que não chega a escrever-se artigos com links, com muitos links, está bem? Porque os links podem, isto é um exemplo realmente muito interessante de como os links podem não ter nada a ver com aquilo que se está verdadeiramente a ser dito. E, portanto, temos mesmo um trabalho de fundo a fazer na literacia da saúde em Portugal. Portanto, as pessoas têm que aprender a questionar questões de saúde. E eu não sou dotada. Fazer pesquisas de revisões sistemáticas não é assim tão difícil. E é mesmo um exercício mental muito interessante. Está bem? E possível. Muito obrigado, Sandra. Eu acho que temos aqui pistas para todos aqueles que queiram saber um bocadinho mais sobre isto. Acho que a questão do questionamento aos profissionais acho que é perfeitamente válido, desde que seja de uma forma Correta e educada e fundamentada. Marco, eu sei que tens já aqui preparado o videozinho que promove o North Music Festival, que vai acontecer ainda este mês, e nós vamos marcar presença. Vamos ver o vídeo de promoção ao North Music Festival. North Music Festival. O primeiro festival do ano é no Porto. Bush, Franz Ferdinand, Emir Kusturica, Bastille e muito mais. 24 e 25 de maio, Alfândega do Porto. A bússola aponta para norte. E nós vamos estar no dia 25 de maio, no Porto, em emissões em direto do Maluco Beleza. Também vamos estar no 24 a fazer reportagens. Pois, mas dia 25 é as emissões. É verdade. Queria explicar aqui às pessoas. E os bilhetinhos estão disponíveis, não é? Em qualquer plataforma. E deixa dizer que, tendo em conta o cartaz, Sim. é um valor muito interessante. Quanto é que custa o Onde é bilhete? que ele anda? Portanto, é um valor que tu não sabes qual é. Quanto é que custa o É bilhete? tipo 30 euros ou 35. Então, sim. se a gente Os 2 pegar dias? aqui- Espera aí. Passo 2 dias? Notas. O passo 2 dias? 50. Ah, Os 50, dois- 60 os dois. Os 2 dias, 30 euros cada dia. Cada dia 30 euros é bem jeitoso. Olha lá as bandas. Bush, Yep. Costurica, Franz Expensive. Ferdinand, Bastille. É isso. Muito bem. O nosso Chico já voltou. Olá, Chico. Olá. O Chico voltou. O Chico teve-me a contar uma história de que num concerto da Emir Kusturica apagou, mas isto. Vamos ver se. Não correu bem, mas agora já não vai acontecer a mesma coisa. Vou levar oxigênio. Muito bem. Meus amigos, é o final desta emissão. Muito obrigado. Obrigada, eu, Rui. Mais uma vez por teres vindo aqui. Vamos fechar com a Maria. Maria, o que é que tens a dizer sobre a emissão Sim, de hoje? tenho a dizer que as pessoas têm que ser patronas. Isto é muito importante. Digo isto todos os dias, mas hoje é especialmente importante. Porquê? Porquê? Porquê, Maria? Porque. Vou baixar. Porque saiu a Catarina Furtado. Ah! E é um dos conteúdos super exclusivos que nós temos para A os conversa patronos. completa, a conversa A completa. conversa completa. Depois Para o patronos, segmentado. $5. Epá, para amanhã. Para amanhã é o segmentado. Mas e pronto, isto é uma das pequenas coisas que nós temos para vos oferecer. As grandes. Pequenas grandes coisas que temos para oferecer e que realmente temos sempre. Portanto, malta, sejam patronos. patreon.com/ruiunas. Cá está a morada deste site maravilhoso e que podem fazer parte desta família simplesmente com €1, que não é nada. Por isso, malta, toca a ser patronos, está bem? Pode ser? Sim, senhor. Ok. Depois temos aqui o Bionascimento, aqui o site da Sandra, onde sim. tem toda a informação, tem também informação sobre o livro e sobre todas as formações que vai dando. Também tem um site de Facebook, gostava que abrisse, mas que não. Está cá está ele, Bionascimento. O livro também está em qualquer plataforma ou então livraria. Depois, queremos muito que sigam o Maluco Beleza Podcast, cá está ele, também já com muita gente. Muito obrigada a 33.400. toda a gente que nos segue.
E queremos sempre mais, obviamente. Temos aqui um passatempo a decorrer. Ah, sim. Aproveita para ganhar uns fila. Uns fila, são lindos. Sim. Basta fazerem um comentário, seguirem o Maluco Beleza e o BeStrong.store e podem E na habilitar. quarta-feira fazemos o sorteio. Portanto, vocês já têm que ir aqui a seguirem, portanto, a página, como disse a Maria muito bem, a nossa e a da Be Strong. E na quarta-feira fazerem um comentário. E na quarta-feira fazemos um sorteio. Portanto, não custa nada, malta. Nada, é só mesmo um comentário. Já tem tipo 2.000. Yeah. Pronto, têm sempre uma possibilidade. Hoje em dia, quem é que dá coisas a alguém? Ninguém. Pois é. Depois sigam aqui o nosso querido Unas Sim. no Instagram. Sigam também o Marco, eventualmente. Sigam também a Maria, que está aqui no Instagram. O Chico, que chegou do Canadá. Cá está ele no Twitter. Gosta mais do Twitter, não é? Do Insta, portanto, cá está ele. Muito obrigada à Licor35, sempre do nosso lado. Também está nas variedíssimas redes sociais. Obrigada à malta que esteve por aí no chat super ativo. Temos 257 pessoas e queremos 257 likes. Ativem as notificações, subscrevam o nosso canal. Muito obrigada por terem estado desse lado. Eles comentaram muito no YouTube, mandaram muitas boquinhas, foi? Sim. Foram muito focadores à nossa. Sim, é sempre variado, é muito variado o nosso chat. Acho que houve aqui, desculpem lá, acho que houve aqui uma certa confusão. Sim. Porque as pessoas continuam a considerar que a Sandra é que faz o parto, etc. Não. Por aquilo que eu percebi, não. A Faz Sandra o não faz o parto. acompanhamento. Sim, a Sandra não faz o parto em casa. Exato, E ela aqui fez questão de distinguir o parto em casa do Não, trabalho e de mesmo quando há parte em casa tem que haver profissionais de saúde. isso. Mas pronto, as pessoas pessoas têm insistem, que- não, têm que- há coisas que são difíceis Pessoas de entender. informem-se e vejam. Aliás, nós fazemos difícil, estes lives é para difícil. isso, não é? Não, mas sabem, quando as pessoas não querem mesmo entender, não vale a pena. E pronto. E pronto. Está tudo certo. Voltamos na quarta-feira para mais um live show. E esta semana temos Catarina Furtado como convidada principal. Ela esteve aí sentada há 3 horinhas. Eu estou com 5 horas de conversa em cima. Coitado de si. Vê se eu agora vou chegar a casa a ver se tinha alguma coisa para dizer à minha mulher. Vamos lá ver. Olha, eu já falei muito hoje, não tenho nada para te dizer. Muito obrigado por estarem desse lado, Maria. Já disseste. Às vezes um Já disse olhar é tudo. bom. É, eu falo muito com o olhar, sabes? Muito bom. Maria, tu é que devias fechar isto. Não, Portanto, já está fechadíssimo. Obrigada a toda a gente que esteve aí desse lado e venham ter connosco na quarta-feira para mais um live. Adeus e até quarta. Tchau. E pronto, foi uma hora e. Eu nem vou ver os comentários.